Muito boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O Guarani, em mais uma rodada, enfrenta a equipe do Esfera. É a quinta rodada do Campeonato Paulista, mas o Guarani está fazendo a sua quarta partida na competição, já que esteve de folga na segunda rodada. São 15 equipes no grupo 3. Uma sempre vai ficar no chapéu na rodada. A equipe do Guarani, que ocupa a sexta colocação do grupo 3, a equipe do Esfera ocupa a quinta colocação, já a equipe do Guarani é a 15ª na classificação geral, a Esfera é o 14º. A equipe do Guarani, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota, marcou 5 gols, sofreu 4, tem 9 cartões amarelos, nenhum vermelho. A equipe do Esferas foram 2 vitórias e 2 derrotas. Tem 6 pontos ganhos, 9 gols marcados, 4 contra, levou 14 cartões amarelos e 2 vermelhos. Venha com a gente em mais essa transmissão aqui da TV Guarani, em parceria com o Portal Nova 15. Hoje, a equipe modificada, vem já de algumas alterações da rodada passada. Na rodada passada, a equipe do Guarani acabou perdendo para a equipe do Palmeiras pelo placar de 4-0, jogando fora de casa. E a equipe do Esfera venceu a equipe do Mauá por 6-0. Um jogo hoje importantíssimo, vale uma disputa direta aí por melhores colocações no grupo. Lembrando que classificam-se os 10 primeiros colocados, mais os 2 melhores 11º primeiros colocados. Hoje as duas equipes que estariam classificadas em 11º seriam o Suzano do grupo 1 e o Audax do grupo 3, o grupo do Guarani. Hoje ao meu lado, nas técnicas, nas imagens e nos comentários, ele, o polivalente, o bombril aqui da equipe do Portal Nova 15, juntamente com a TV Guarani, João Luiz Della Coleta. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em mais esta cobertura aqui da TV Guarani. As equipes já finalizaram os seus aquecimentos. A gente já vê a equipe do Guarani, os reservas, entrando no gramado. A equipe do Guarani vem com sua camisa verde, shorts brancos, meiões verdes. A equipe do Esfera, uniforme todo em azul escuro, os números em azul claro. Eu acho que dá para diferenciar bem, vai ser um bom, porque vou falar, a gente vê se a camisa é bonita, se dá para enxergar os números. Tô começando a ter essa lógica, João, porque tem clube que, vou te falar, não dá para ver o número, mas nem aqui nem na China. Pois é, Marcelo, o pessoal, como a gente sempre cita, né, parece que não se atentam à questão de que sempre é possível a transmissão de seus jogos e acaba dificultando um pouquinho para a imprensa local. Semana passada a gente estava fazendo o Sub-11 e Sub-12 Guarani e Amparo. Aqui camisa do Amparo bonita, branca, com detalhes em preto e tal. Número dourado, num sol de rachar. Mas no Sub-12, no terceiro tempo do Sub-12, aí dava para enxergar porque estava sombra, aí era possível enxergar. Mas quando estava sol era impossível. As equipes titulares já vão se posicionando para o protocolo da Federação Paulista de Futebol. E além do jogo de Guarani e Esfera, o grupo 3 tem Flamengo e 15 de Jaú, Capivariano e Ituano, Audax e Água Santa, Mauá e Tanabi, Porto e Palmeiras amanhã, assim como Referência e Red Bull Bragantino. As equipes vão se preparando para entrar no gramado. A equipe do Guarani hoje tem o 11º ataque, enquanto o Esfera é o terceiro ataque da competição. Já na defesa, tanto o Guarani quanto o Esfera são os 18º colocados, já que os dois levaram 4 gols. O melhor ataque é do Juventus, com 11 gols marcados. O pior é do Porto e do América, que ainda não marcaram. A melhor defesa, ainda temos 5 equipes que ainda não sofreram gols. E a pior é do Aguaí, que sofreu 9 gols. A melhor campanha da competição até o momento, com 100% de aproveitamento, é a equipe do Osasco Sporting. E o artilheiro da competição, o Juan Gabriel do Palmeiras, com 4 gols marcados. O artilheiro da equipe do Guarani é o Luiz Guilherme, com 2 gols marcados, mas hoje não está relacionado. E pelos lados do Esfera, o Gustavo Góes, com 3 gols, ele camisa 10. Aqui daqui a pouco a gente vai passar as escalações das duas equipes. Houve uma mudança aqui no protocolo
da federação aqui no Brinco de Ouro da Princesa. As duas equipes já se posicionando aqui no centro do gramado. Vão entrar por aqui. A gente já vê também a equipe, o quarteto de arbitragem, fazendo aquela última checagem, a chamada com os atletas. A equipe de arbitragem que vem de amarelo, shorts pretos e meiões amarelos para se destacar bem nesse sol, né, João? Não é fácil. O mais legal é o quarto árbitro, ele chama mais atenção, que brilha, passou um lustramóveis ali. E aí você acompanha o hino da federação. Aí agora sim, finalizada a chamada, tudo ok. E agora as duas equipes já vão se encaminhando ali para o centro do gramado para daqui a pouco a execução do hino nacional brasileiro. E você que está com a gente no chat, mande sua mensagem, diga de onde está falando, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, é muito importante aqui para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do canal. Venha com a gente em mais essa transmissão. Eu sou Marcelo Gobetti e você vai ficar comigo nessa transmissão, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. As duas equipes já posicionadas ali no centro e vamos em instantes à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Agora você acompanha o protocolo lá das equipes dos cumprimentos, como manda o figurino, e vamos às escalações das duas equipes, começando, claro, com os donos da casa. O Guarani, aqui da cidade de Campinas, na telinha aí da TV Guarani, a equipe do técnico Jairo Blumer vem a campo com 1 Jean Lucas, 2 Luque, 3 Leonardo Ferreira, 4 Cauã Wendel, 5 Raione, 6 Guilherme Soares, 7 Guilherme Batista, 8 Guilherme Anjos, 9 Michel, é o capitão da equipe, 10 Arthur e 11 Vinícius Bortolucci, Jean Lucas, Luque, Leonardo Ferreira, Cauã Wendel, Raione, Guilherme Soares, Guilherme Batista e Guilherme Anjos, Michel, Arthur e Vinícius Bortolucci, essa é a equipe do Guarani. E agora, na telinha da TV Guarani, os visitantes, a equipe do Esfera, do técnico Samuel Dias, vem com 1 Lucas, 2 Pedrão, 3 Jean, 4 Bernardo, 5 Vitor Heleno, 6 Andreto, 7 Davidson, 8 Giovanni, 9 Caio, 10 Gustavo Góes e 11 Brazão. Capitão da equipe, o camisa 7, o Davidson. Repetindo, Lucas, Pedrão, Jean, Bernardo, Vitor Heleno e Andreto. Davidson, Giovanni, Caio, Gustavo Góes e Brazão. Essa é a equipe do Esfera. E como vem a terceira equipe, aquela que vai comandar o espetáculo, na voz dele, de João Luiz Della Coleta, ele que também fez parte dessa equipe também. Pois é, Marcelo, a equipe de arbitragem hoje designada está a cargo
de Renan Júnior da Silva Francisco, auxiliado por Felipe Camargo Moraes, Renan da Silva Barbosa e o quarto árbitro, Leandro Rosa Marostegan. Este muito, muito conhecido nosso. É só, eu acho que eu acabei passando errado para você, é Rossi, tá? É Leandro Rossi. Eu acho que na letra aqui foi... Escapou. Fica tranquilo, fica tranquilo. As duas equipes já posicionadas no gramado ali, a equipe do Guarani à direita, na telinha aí da TV Guarani, a equipe do Esfera à sua esquerda. Vamos ver quem vai se posicionar lá no centro do gramado para dar esse pontapé inicial. E você acompanha aqui com a gente na TV Guarani. Venha com a gente, mande sua mensagem para quem é sua torcida. Aqui já temos o Mário... A Maria Oliveira, ela que torce para a equipe do Esfera, já mandou sua mensagem aqui, muito obrigado. Já mande sua mensagem aí para quem é sua torcida também. Pelo posicionamento ali, quem vai dar o pontapé inicial é a equipe do Esfera. Aguardando ali os últimos ajustes, o goleiro reserva já está se retirando ali do gramado para darmos início a mais essa rodada do Campeonato Paulista. São 14 horas e 58 minutos, lembrando que o jogo marcado para as 15 horas. Mas se tá tudo ok, pode dar o pontapé inicial sem problema nenhum, né, João? Pode sim, Marcelo. Ali só fazendo as últimas checagens, confirmando junto ao delegado da partida. Se tudo está pronto, siga lá pelota. Então, vamos embora. Só aguardando, está valendo. Começa! Guarani e Esfera, a equipe do Esfera já tenta o primeiro lançamento à frente, lá pelo lado esquerdo do ataque, só protege o Luque, acompanha e a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Guarani, vem Jean Lucas ali para a cobrança, houve uma... Não, deixou ali para o seu companheiro para bater o tiro de meta, já autorizado ali a cobrança. Não, vai o Jean Lucas mesmo, ele dá o chutão, faz o lançamento à frente, tentou ali na disputa de bola o Michel, não conseguiu, a bola vem aqui na esquerda, mas fica mais para o goleiro Lucas da equipe do Esfera, que sai com tranquilidade e faz a defesa. Ele já sai jogando lá na esquerda, primeiros movimentos de partida, as duas equipes se estudando nesse momento, sai tocando Vitor Heleno para Bernardo. Bernardo faz o giro, a equipe vai tocando essa bola na sua grande área, testando, foi um teste cardíaco para os seus torcedores, agora sim consegue belo lançamento à frente ali para o Pedrão, e o Pedrão já lança na frente, na posição de ataque, invadiu a grande área, o chute cruzado foi travado na hora H pelo Luque, quase chega, que bela troca de passes e que lançamento, hein, João? Pois é, Marcelo, belíssimo lançamento. Que negócio, a equipe do Esfera atraiu toda a defesa do Guarani, atraiu o time do Guarani para o seu campo. De repente, um lançamento longo às costas da defesa quase surpreende a equipe bugrina. Uma jogada bem ensaiada, o Luque se recuperou ali, evitou o chute ali do Brazão, mas a equipe do Esfera ganha o primeiro escanteio da partida lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Já autorizada a cobrança, cruzamento aberto, tentou chegar o Pedrão, não conseguiu, afasta a zaga do Guarani. A pressão ainda do Esfera nesse momento da partida. A jogada lá pelo lado esquerdo, o toque no meio, tentou ali o Brazão, na disputa de bola houve um choque, o árbitro mandou seguir, mas a sobra fica com a equipe do Esfera. Tentou o lançamento à frente para o Caio, ficou melhor ali com Jean Lucas, que já faz a ligação procurando o Michel aqui na esquerda. Houve o desvio ali da defesa da equipe do Esfera e a bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral já cobrado ali com Guilherme Soares. Porque 3 Guilhermes, vamos ficar Soares, Batista e Anjos. É mais fácil aqui para narração. A bola sobra aqui nos campos de defesa com Cauã Wendel. Cauã domina, ergue a cabeça, já inverte o jogo lá na direita com o Luque. Luque faz o lançamento, procurando ali o Anjos, a sobra para o Vinícius Bortolucci com ela, faz o giro, 2 em cima dele, chega na cobertura, ganha a bola com tranquilidade, já afasta ali o Bernardo, mas a sobra volta ali com o Raione já toca aqui na esquerda, Arthur com ela, ele domina, avança, vai chegando, invadiu a grande área, fez o corte, acabou perdendo, a sobra fica com Gustavo Góes, mas se recupera a equipe do Guarani e começa tudo de novo o jogo aqui no meio de campo, fica com o Raione mais atrás, com tranquilidade, para o Leonardo Ferreira. E já inverte a bola lá na direita com o Luque para o Anjos. Anjos é marcado, ele volta,
começa no meio de campo novamente e volta com o Luque. A equipe do Esfera toda fechadinha, dificultando as ações do Guarani nesse momento que tem dificuldade de chegar ao ataque. Chega até Jean Lucas e a equipe do Esfera vai subindo a sua linha de marcação, atrapalhando, mas chega ali e consegue avançar o Cauã Wendel. Cauã, lançamento à frente, foi seguro ali o Bortolucci e a primeira falta da partida, falta contra a equipe do Esfera. Cabia um cartão ali, João, porque era o lançamento, estava meio aberto a defesa, mas não estava na direção do gol, era só essa questão, né? Não tinha domínio da bola, talvez não chegasse nela também. Defesa aberta sim, concordo, mas não configurou nem ataque porque o jogador da equipe do Guarani não tinha a posse nem a possibilidade de tamanha força desse passe. Toda a experiência de João Luiz de la Coleta na arbitragem. Bom aqui ter o conhecimento. A falta a favor da equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Momento de expectativa, o brinco de ouro em silêncio, a expectativa é grande nesse momento da partida. Vem o lançamento na área, a cobrança ali do Soares. No segundo, lá do outro lado, afasta a zaga do Esfera, mas a sobra fica com o Luque. Faz o corte, faz novo cruzamento na área. Brazão, tenta ali o Bortolucci, jogou no meio, não conseguiu completar o Batista. Mas ele recupera, fica ali na linha de fundo. Toca mais na direita, o cruzamento é feito, toque de cabeça! Gol! É do Guarani! Cauã Wendel, na marca dos 5 minutos desta primeira etapa. O primeiro cruzamento saiu forte, chegou Batista, tocou para o Luque fez o cruzamento, um passe, parecia que foi com a mão, na cabeça de Cauã Wendel, que fulminou o gol de Lucas. Aberto o placar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, Guarani 1, Esfera 0. Pode confirmar, João? Carimba, Marcelo, carimba. O primeiro gol da equipe do Bugre aqui no Brinco. E é um resultado de suma importância para o Guarani, já que é um confronto direto. As duas equipes com 6 pontos. Claro, o Guarani tem 3 jogos, o Esfera já tem 4. Mas mesmo assim se configura um confronto direto. O Esfera é uma equipe forte ali nas categorias de base e o Guarani galgando melhores posições. O Guarani que no ano passado chegou até a semifinal do Campeonato Paulista, perdendo para a equipe do São Paulo. O Esfera vem para cima, vai tocando a bola. Tenta o lançamento à frente, a sobra ali, quem está na cobertura é o Leonardo Ferreira. Na marcação em cima ali, se atrapalhou, mas ganha a lateral a equipe do Esfera. Tem pressa, lateral cobrado. Para o Caio. Caio domina, faz o giro, mas dominou com a mão. O árbitro próximo do lance marcou a falta, a segunda falta cometida pela equipe do Esfera. E a gente viu o Esfera pressionando no início da partida, num lance, uma bela troca de passes, ou na bola parada, na falta, na sequência da jogada, um belo lance ali da equipe do Guarani abrindo o placar, né, João? Pois é, Marcelo, a equipe do Guarani teve paciência. Como diriam alguns, né, soube sofrer esta pressão, né, conseguiu suportar bem a pressão da equipe do Esfera, um bom lançamento, uma boa tentativa. E aí, num contra-ataque, numa jogada muito bem trabalhada, próximo à área da equipe do Esfera, cruzamento muito bem feito, belíssima cabeçada, sem chance de defesa. E agora estamos com atendimento médico. É o Caio que está caído ali na disputa de bola, acabou vendo um choque ali, está sendo atendido. Enquanto isso, dá uma passadinha aqui no chat. Muito obrigado a todos que estão com a gente. A Maria Oliveira, o Bruno Fabião de Cosmópolis torcendo para o Bugre. Débora da Silva, boa tarde, cheguei atrasado, mas vamos lá, Esfera. Renata Lopes na torcida para o Jean. Crisago pra cima, raio. Oda Isotero, quanto fôlego, Marcelo. Valeu, Oda. Grande abraço aí. Boa tarde para todos vocês. Excelente transmissão. E comentários. A Oda que acompanha a gente lá da cidade de São Paulo. A Simone, estamos aqui na torcida. Vamos lá. Será? Cadê você, Borba? Simone Botinho, que é torcedora do Esfera. O Borba tá na reserva, tá, Simone? Vamos aproveitar e passar o banco de reserva, então, das duas equipes, para o pessoal que está em casa. Pelo lado do Guarani, 12, Bruno Baladi, 13, Murilo, 14, Guilherme Salmistraro. Mais um Guilherme do Guarani, João.
15, Renan Correia, 16, Caio Nunes, 17, Lucas Costa, 18, Andrei, 19, Ronaldo, 20, Tarso. O Esfera, 12, Henry, 13, Roger, 14, Aragão, 15, Bahia, 16, João Flávio, 17, Rian, 18, John, e vem a equipe do Guarani avançando lá pelo lado direito, invadiu a área, tenta o cruzamento para trás, passou por todo mundo, a bola sobrou com o Michel, o toque na esquerda, o chute, afasta a zaga, o chute do Soares, o zagueiro quase em cima da linha, tira a bola do gol, João. É a equipe do Guarani se aproveitando desses momentos. Pois é, Marcelo, e que vantagem aplicada pelo árbitro da partida. Ele viu a falta, estava se deslocando para sinalizar ela, percebeu a possibilidade de um ataque muito promissor pela equipe do Guarani, deu a vantagem, e aí se não é o zagueirão salvar em cima da linha, meu amigo, ia ampliando o placar a equipe do Bugre. Aí, só completando então a equipe os reservas do Esfera, 18 o John, 19 o Borba e 20 o Christian. Aqui também com a gente o Alex Santana, vamos Bugrão, hoje e sempre. E aqui a Maria Oliveira, aqui é os avós do Brasão, na torcida de Jardinópolis, pelo Raio Amado. Muito bem a todos aqui, nosso muito obrigado que nos acompanhem, agradecendo desde já os 136 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. Bola com a defesa da equipe do Esfera, que tenta se acertar, tenta se acalmar, com um gol sofrido logo no início da partida. Bola ali com o Bernardo, tentou o lançamento, foi bloqueado ali pelo Bortolucci, ganha lateral no seu campo de defesa, e a equipe do Guarani aos pouquinhos vai subindo sua linha de marcação, também agora dificultando a saída de bola da equipe do Esfera. Arremesso lateral cobrado, aí aquela falta de praxe, o jogador foi atropelado, a primeira falta cometida pela equipe do Guarani com 10 minutos de partida. Falta já cobrada, começa mais atrás com o Bernardo. Bernardo para Vitor Heleno. Vitor Heleno tem aqui na direita o Jean, é para ele o toque. A equipe do Guarani já fazendo uma marcação um pouquinho distante ainda ali, mas dificultando mesmo assim a saída de bola da equipe do Esfera. Muito atenta na defesa, a 4 ali, atento agora a esses lançamentos, tentou ali, conseguiu evitar a saída do Pedrão. Na pressão ali, quase ganhou o Arthur, a bola subiu. Quem fica com ela consegue proteger, a bola volta com a equipe do Esfera. Sai tocando aqui pelo lado direito o Pedrão. Ele domina mais atrás com o Jean. Jean tenta o lançamento mais à frente, fica com a defesa do Guarani. Soares, atrás ali para o Cauã Wendel, despacha essa bola, tentou ganhar ali o Bortolucci, mas não foi feliz. Fica com a equipe do Esfera, que sai jogando agora lá pelo lado esquerdo, o lançamento é feito para o Brasão. Brasão domina, tem na marcação o Luque. Brasão para no X1 ali, prefere voltar mais atrás. Volta para a equipe do Esfera, o toque feito à frente, domina, faz o giro, o lançamento, afasta a zaga, na cobertura, na volta, chega ali para o Davidson lá na esquerda, para o Brasão, Brasão puxa a marcação do Luque, tenta o cruzamento, é marcado, na segunda consegue, mas despacha ali o Leonardo Ferreira, volta para a equipe do Esfera, tentou de primeiro o Bernardo, mas a bola subiu e ali estava marcado o primeiro impedimento da partida, a posição irregular do atacante do Esfera, assinalado ali pelo assistente número 1, Felipe Camargo Moraes. Estamos chegando na marca dos 12 minutos. Você acompanha o Campeonato Paulista da categoria Sub-20 aqui na TV Guarani. Por enquanto, o Bugre vai vencendo, vai chegando à sua terceira vitória. Guarani 1, Esfera 0, gol assinalado por Cauã Wendel na marca dos 5 minutos, numa belíssima cabeçada ali, fulminante para o gol do goleiro Lucas. Sai tocando a bola a equipe do Esfera, aqui pelo lado direito, tentou ali, a pressão deu resultado, a bola chegou, não conseguiu o domínio Pedrão e agora o Gandulo vai ter um trabalhinho ali, porque a bola quase foi para baixo do carro aqui da Polícia Militar. Já reiniciada a partida. Bola com a equipe do Guarani, o toquezinho ali, agora quem se complicou nesse toque de bola foi a equipe do Guarani, ganha lateral já no seu campo de ataque, a equipe do Esfera. Pedrão esperto, fez o arremesso lá na frente para o Caio, chegou firme no carrinho ali o Cauã Wendel, mandando essa bola para escanteio, é o segundo escanteio da partida, o segundo a favor do Esfera, só que é o primeiro aqui pelo lado direito. E aí tem uma conversa ali. Tem uma conversa. Daqui eu tô escutando o assistente dar uma bronca no 9 da equipe do Guarani, do 2 da equipe do Esfera.
Mas, rapaz, e olha que nós estamos longe, hein? Estamos longe. É. Até... Ficou bravo? Ficou bravo, os dois ali. O assistente só avisou. Eu vi e tô de olho nos senhores. Vem Giovani para a cobrança, autorizado, jogou no segundo pau, cruzou toda a extensão, conseguiu o toque de cabeça o Leonardo Ferreira e a bola sai, acaba saindo pela linha lateral. Vai ali o Andreto para o arremesso. Andreto conseguiu ali a movimentação, tentou ganhar ali o Brazão, na marcação o Luque, a briga tá boa ali entre os dois, Brazão e Luque. Na disputa de bola, marcou a falta, João? Falta para a equipe do Esfera. Já tinha acontecido antes, o jogador da equipe do Esfera foi agarrado, o árbitro entendeu que era possível uma vantagem no toque, né, no outro jogador da equipe do Esfera, aí ele foi calçado e não tinha o que fazer, falta marcada. Olha, Cris Zago está diretamente de Bangu, no Rio de Janeiro, na torcida pelo Esfera. O William está em Lajeado, Rio Grande do Sul, tios do Cauã Wendel, William e Caroline, golaço dele. É, tá feliz então. Juju Ricardo para cima, Esfera, e estamos na torcida do Jean, família Nascimento. Autorizada a cobrança no segundo pau, consegue o desvio de cabeça ali o Soares, ganha novo lateral a equipe do Esfera, que vai rondando essa área do Guarani nesse momento da partida. Já assimilou o gol e já vem para cima, busca o empate. Vai para a cobrança o Pedrão, o arremesso feito, quase na marca do pênalti, chegou o domínio, o toque, a sobra ainda da equipe do Esfera, chegou, passou, chute cruzado, Jean Lucas afasta a zaga, a bola volta com a equipe do Esfera, vai tocando a bola ali na intermediária, agora vai avançando aqui na direita com o Pedrão, o chute, o cruzamento, o rasteiro, volta com o Pedrão, acabou perdendo, a bola chega até o Arthur, que faz o lançamento à frente, tenta avançar ali o Batista, conseguiu chegar, mas conseguiu chegar na cobertura ali, o camisa número 3, o Jean, mandando essa bola pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani. Vai para a cobrança o Luque, espera a movimentação dos seus companheiros. Vai ganhando alguns segundos, avança, agora sim consegue, tenta ali o Bortolucci, melhor para a defesa do Esfera, que avança, já tenta o lançamento à frente ali, o domínio Caio. A sobra volta com a equipe do Esfera, na disputa de bola ali, os dois se enroscaram, melhor para a equipe do Guarani, que sai dominando a bola. Ali no centro já toca na esquerda para o Soares. Soares avança pela esquerda. Tem uma pequena avenida aqui. Agora já começa a marcação do Esfera, já começa a dificultar, mas vai avançando o Soares. Tem do lado o Michel. Michel recebe. Toca mais atrás. Arthur com ela. Começa tudo de novo agora com o Raione. Raione vai girando essa bola. Toca mais na direita ali com o Leonardo Ferreira. Leonardo até o Luque. Guarani com calma, ganha por 1-0. Vai rondando agora, tenta furar essa defesa do Esfera. Soares com ela aqui na esquerda. Já passamos dos 16 minutos desta primeira etapa. Segue 1-0 Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Com tantas histórias, com tantas emoções, com tantos jogos já vividos nesse belíssimo estádio aqui. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Bola com o Cauã. Cauã tocou lá na direita. Leonardo Ferreira. Lá na direita com o Luque. O toque na frente procurando o Batista. Batista consegue o domínio. É marcado pelo Andreto. Chega também ali, 2 na marcação. Consegue o toque de bola. Tentou ali o Anjos. Acabou perdendo e acabou cometendo a falta. E vai levar o primeiro cartão amarelo da partida, João. Pois é, Marcelo, esse lance caracteriza bem o que a gente vem falando. O jogador da equipe do Esfera tinha pleno domínio da bola, tinha a possibilidade de correr, tinha direção à linha de fundo, mas era somente um ataque promissor. Não tinha direção de gol e a distância muito longa. Por isso do cartão amarelo, diferente do jogador do Guarani, que não tinha nem o domínio da bola naquela falta logo no início do jogo. E o Guilherme Anjos recebe seu primeiro cartão amarelo no Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Lançamento feito à frente, ganhou o Caio, já invadiu a grande área, o corte para trás, o chute colocado, rasteiro! Jean Lucas faz firme a defesa, mas agora nova triangulação ali, o toque de bola entre Caio e Gustavo Góes, o Gustavo, artilheiro da equipe, já tentou seu primeiro chute, João. Pois é, Marcelo, como você bem disse, belíssima triangulação, ataque de muita velocidade. Me fugiu, perdão, camisa número 9 da equipe do Caio. O Caio
Podia ter sido um pouquinho mais fominha, podia ter ido para cima ali, tentado alguma coisa contra o goleiro, quis perceber o seu companheiro vindo de frente em melhor posição, fez o passe, mas aí no momento da finalização, na hora de tirar aquele 10, o chute não saiu com tanta força assim. E o Esfera vai tocando, vai ganhando a bola. Pedrão aqui pelo lado direito. Prepara o cruzamento no meio da área. Afasta de cabeça. Mas a sobra volta com o Brazão. Lá pelo lado esquerdo. O chute colocado. Só acompanha o Jean Lucas. Passou por toda a extensão ali. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Agora a discussão ali é com o camisa 4 e o Cauã Wendel ali. Agora a bronca é do Cauã Wendel com camisa número 9, o Caio. Agora é a vez dos dois tomarem a bronca. 9 do Guarani levou a dele, a 9 do Esfera também levou a bronca dele. E aí, ó, eu ia ler a mensagem agora. Estamos na torcida aqui, a Heloísa. Aqui em Lajeado para o Bugre. Vamos lá para cima com o Wendel. O pai, a mãe e o irmão Iago na torcida ligadinhos aqui. E o Cauã recebe essa bronca só no momento da mensagem dos pais e do irmão que está acompanhando aqui. Cauã já faz o lançamento à frente, tentou o domínio ali, o Michel conseguiu ganhar não, mas acabou na disputa de bola, acabou acertando o jogador da equipe do Esfera e a falta foi assinalada, já batida, tem pressa a equipe do Esfera, perde pelo placar de 1-0, Bernardo para Andreto. Andreto domina, começa mais atrás novamente com Bernardo. Bernardo para Andreto. Andreto faz o giro, tenta avançar agora mais pelo meio. Inverte o jogo aqui na direita com o Jean. E Jean para a bola, toca no meio, volta com o Davidson. Davidson volta atrás com o Jean. Jean faz o giro, consegue ali a finta, mas está o Arthur na marcação. O Arthur vai para cima, enxuriçando a defesa ali. A bola volta com o Lucas. Lucas começa de novo lá na esquerda com o Bernardo. O Bernardo tenta o toque à frente para o Andreto, volta para o Bernardo. A equipe do Esfera vai tocando a bola com dificuldade agora de chegar ao gol da equipe do Guarani. Jean com ela. Tem no meio o Vitor Heleno. Ele prefere virar, fazer um toque mais à frente. Tenta ali o giro, o Giovani. O toque na direita para o Pedrão. Pedrão começa mais atrás novamente com o Jean. E o Guarani vai subindo. A equipe do Esfera tenta atrair novamente a equipe do Guarani para fazer os lançamentos, como já tentou logo no início da partida. Ali o toque tentou o Davidson ali, não conseguiu o domínio. A bola acabou saindo pela linha lateral, já cobrado pelo Soares. Soares para Bortolucci. Aí foi atropelado Pedrão. E agora a falta assinalada a favor da equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo, próximo do meio de campo. Soares começa o jogo com o Cauã Wendel. Cauã para o Leonardo Ferreira. Leonardo. Ele domina e avança. Ele pensou em recuar para o Jean Lucas, preferiu o toque para o Raione. Raione volta para o Leonardo, ele agora sim para o Jean Lucas. E agora o Guarani que tenta atrair a marcação do Esfera. O giro aqui na esquerda para o Soares, mas não deu muito certo. E a bola foi direto pela linha lateral. A equipe do Esfera ganha um lateral de graça aqui, já no seu campo de ataque, próximo à área. O lateral batido tentou a tabelinha ali com o Caio, mas o Caio saiu da jogada. O Giovani se lamenta ali também da chance perdida. A bola acabou indo direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Não teve o gesto, João, mas pelo palavreado ali... é aquela coisa que você mais adora. Acabou a cera. Vamos ver se acabou mesmo, né? Na verdade, pelo gesto aqui, eu entendi outra coisa, viu, Marcelo? Eu achei que era... O jogador do Caio, camisa número 9 do Esfera, foi cobrar que o árbitro agilizasse a cobrança do goleiro. Ele falou, mas você tá dentro da área, aí fica difícil, meu amigo. Então tá bom. Então menos mal. E agora, na marca dos 22 minutos... a paralisação para hidratação ali dos jogadores da equipe do Guarani e da equipe do Esfera. E você acompanha aí na telinha da TV Guarani, você vê aí, seja um sócio campeão. Escaneie o QR Code que você vê na tela, acompanhe e veja o plano que melhor cabe para você, as vantagens, aquele onde você pode, da melhor forma, ajudar a sua equipe do coração, o Bugre de Campinas, o Guarani Futebol Clube. João, 23 minutos, Guarani 1, Esfera 0, por favor.
Marcelo, o jogo até aqui bastante equilibrado, o Guarani se aproveitou de uma jogada muito bem desenhada. As duas equipes tendo chances, mas o Guarani foi mais efetivo até aqui, abre o placar, já quase conseguiu ampliar a sua vantagem, assim como também a equipe do Esfera já quase chegou ali frente ao goleiro da equipe bugrina. Até aqui bastante equilíbrio nesta partida, mostrando por que eles estão tão bem classificados no campeonato. E João, pela sua experiência na arbitragem, o controle por palavras, já com duas brigas não, mas pequenos entreveros ali, acabou, viu duas pequenas confusões, tá levando bem a partida por enquanto o senhor Renan Júnior? Ele mostra, não só ele como seus assistentes, mostra que estão ligados no jogo, né? A primeira bronca que a gente viu veio do assistente, depois foi a vez do próprio Renan. Então eles mostram que eles estão ligados, eles estão atentos a tudo que acontece no gramado. E isso dá um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, para os jogadores. E também dá uma boa esfriada nos ânimos. E até para os amigos de casa, né? Quem já está apitando uma categoria sub-20 já vai avançando, já está próximo de galgar uma Bzinha, A4, A3 e vai galgando os passos também, né? Exatamente, o árbitro que vai bem no sub-20 tem a sua grande chance, tem a grande possibilidade de já ser lançado na Bzinha, da Bzinha para A4 e assim vai galgando degraus de maneira tranquila. Mas daqui, Marcelo, eu consigo ver, por exemplo, que o assistente número 1 carrega no peito o escudo do CBF Pro, então já não é uma pessoa, assim, não é um jovem até aqui, ele já é um assistente experiente que está vindo para dar mais cancha ao pessoal que está aí nessa categoria. E aí tanto para o jogador quanto, por exemplo, pode divergir um assistente menos experiente com um mais experiente, um árbitro menos experiente com outro mais experiente, pode ter alguma coisa em relação a isso? É sempre bom essa mescla, né, Marcelo? Mantém o frescor dos veteranos e traz experiência para os novos, facilitando o controle e o jogo em si. Muito bem, as duas equipes de volta ao gramado. Vamos para o reinício da partida na marca dos 25 minutos. O lateral a favor da equipe do Esfera já batido. Tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo. O lançamento é feito à frente. Conseguiu o domínio Soares e já vai avançando pelo meio. Tenta sair jogando, tenta afastar essa bola da sua grande área. Tem o Bortolucci aqui na esquerda. Ele recebe, já devolve, tenta na frente ali o Soares, não conseguiu completar o lance. A bola fica com a equipe do Esfera. Pedrão volta atrás ali, despacha ali o Jean. A bola chega na frente ali, o Caio foi na disputa de bola, também junto com ele o Cauã Wendel. Sem brincar, mandou essa bola pela linha lateral. Vem Pedrão para a cobrança. Pedrão tentou cobrar mais rapidamente, viu que estava marcado o seu companheiro, agora faz o lançamento lá na área. Ele que tem um lançamento meio diferente, com efeito, né? Ele pega de uma maneira diferente, faz um efeito na bola. Eu achei estranho a cobrança dele. Assim, tá dentro da regra, não tá? Tá dentro da regra, Marcelo, tem que ter contato. A bola tem que estar em contato com as duas mãos. Agora, qual mão você vai colocar força, aí o problema é seu. E ele mostrando que tem muita força no braço, fazendo um arremesso aí até com um pouco de efeito para dificultar para a defesa, né? A gente até viu aqui, estava bem na diagonal da cobrança dele, a gente viu a bola fazendo o giro, né? Como a gente até costuma ver no basquete. Olha o lançamento à frente ali, aí a falta assinalada para cima do camisa 4, Bernardo. Já ia levando a equipe do Guarani, mas a falta foi assinalada. Pois é, Marcelo, e aqui onde a gente está, a gente escuta as reações de ambos os lados. A equipe do Esfera reclamando da falta, a equipe do Guarani reclamando da marcação da falta, Esfera reclamando da não marcação da falta. A gente escuta tudo daqui. Esfera sai tocando a bola novamente. Agora vem a equipe do Guarani, de surpresa ali tentando, já faz o lançamento. Tentou o toque de primeira lá na esquerda. A bola chega até o Andreto. Andreto começa tudo de novo porque a marcação chegou. Bernardo com ela. Bernardo, bela visão aqui para o Pedrão, belo domínio do Pedrão aqui na direita. Ele domina, inverte, já toca lá na esquerda. Bela inversão do jogo da equipe do Esfera ali, mas chega firme na marcação da equipe do Guarani e sofre a falta, a quarta falta cometida pela equipe do Esfera na partida contra 5 da equipe do Guarani.
com 28 minutos desta primeira etapa. Você acompanha o Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Esfera 0. Cobrança feita lá na direita. Tenta o domínio, conseguiu, cruzamento, passou, chega até a equipe do Guarani, chute cruzado na primeira. Voltou ali para o Batista, ganha escanteio, mas numa bobeada da defesa, quase se aproveita o Guarani para ampliar o placar, João. Pois é, Marcelo, a gente vem falando de um jogo bastante equilibrado. E aí a defesa do Esfera quase entrega de presente o segundo gol para a equipe bugrina. E agora o lançamento, o primeiro escanteio do Guarani na partida, lá pelo lado direito. Vem para a cobrança. Só o Jean Lucas do Guarani no seu campo de defesa. O toque de cabeça, o desvio na travessão! E a bola vai sair pela linha lateral, João. Que desvio de cabeça do Michel, quase amplia o Guarani novamente. Pois é, mais um belo cruzamento na medida. Cabeçada muito bem executada. Porém, faltou ela cair um pouquinho. Na hora que ela caiu, ela bateu no travessão. Pra mim, olha como que é as coisas. No meu campo de visão aqui, eu falei, essa bola saiu pela linha de fundo. Do nada ela quicou dentro do gramado, continuou no gramado. Eu falei, eita, nós vamos correr atrás dela. Não foi só a sua visão não, João. Também tive a mesma impressão. Achei que ia sair pela linha de fundo. Quando eu vi, estava saindo pela linha lateral. E agora, meu amigo, vou falar, hein? Estão judiando da gente, hein? Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Para quem não sabe, tá um cheirinho de pipoca, meu amigo. Aquela saída da panela, olha o lançamento feito à frente ali, tentou o Bortolucci, não conseguiu, mas ele pressiona ali, vai enxuriçando a defesa do Esfera. Andreto tenta escapar ali da marcação, consegue o giro, despacha essa bola, Caio. Tentou disputar a bola melhor para o Leonardo, não perde ganha, volta para o Caio. E agora de frente, vai avançando lá pelo lado esquerdo, é 3 contra 1 ali, faz o giro, toque no meio, tentou ali para o Brasão, mas não chegou. A sobra fica com a equipe do Esfera ainda. O toque ali para o Davidson, mas ali, no momento do lançamento foi marcado o impedimento da equipe do Guarani. Exatamente, impedimento da equipe do Guarani. Mas eu vou falar pra você, Marcelo, eu achei que que o Caio no primeiro lance tinha visto. O toque, rapaz, quase joga contra o próprio patrimônio ali o Leonardo, mas estava esperto ali o Jean Lucas e fez a defesa. Quem estava ali não foi o Leonardo não, foi o Luque. Pode completar, João. Eu parei até porque a bola tomou uma direção. Mas eu vinha dizendo que pra mim o Caio tinha visto seu companheiro chegando em melhor posição na penúltima jogada, né? Mas agora nessa última ele mostrou que ele prefere dar o passe do que fazer o gol. Saindo cara a cara, era a chance dele de dar um chutão, né? Fuzilar o goleiro da equipe do Guarani. Se desse rebote, melhor para a equipe dele que estava chegando. Ele quis tocar para trás, acabou dando a bola de presente para a defesa do Guarani. E sai tocando a bola novamente a equipe do Esfera. A equipe do Esfera tem mais posse de bola nesse momento da partida. Belo lançamento à frente para o Gustavo Góes. Faz o corte, vai puxando para o meio, tenta abrir o chute. Foi bloqueado novamente, ele toca lá na esquerda, chega até o Brasão. Ele arrisca o chute colocado, a bola passa à esquerda do gol do Jean Lucas. Mas deu um sustinho ali novamente na equipe do Guarani. Pois é, se o Caio não chuta, o Brasão chuta. O Brasão, chega no pé do Brasão, ele abre, tem visão, manda ver. Que negócio, né, Marcelo? Quem não chuta não faz gol, né? Se a bola não tomar essa direção, não tem muito o que fazer. E ganha novamente a equipe, tentou o Brasão ali, mas dessa vez o Luke estava esperto, não caiu na finta ali. Aí foi atropelado, a falta assinalada. E até agora, João, 32 minutos, 5 faltas para cada lado. Garotada que é jogo, né? Garotada querendo o jogo, mostrando que veio, mesmo neste calorzinho, nesse solzinho das 3 horas da tarde, meu amigo. Pessoal dando gás aí no campo. Sai tocando a bola a equipe do Guarani, tenta sair jogando, acabou perdendo ali o Arthur. A bola sobra com a equipe do Esfera, Caio, chega o Luque e recupera. Brasão ali na marcação,
O árbitro mandou dar sequência, ganhou o Brazão. Lá pelo lado esquerdo, acabou adiantando. Chega o Leonardo Ferreira na cobertura e ganha com tranquilidade. Faz o giro, já afasta, tenta o lançamento à frente. O desvio de cabeça não saiu legal, saiu mais pro alto. Michel, no jogo de corpo, chega até o Anjos. Anjos já toca aqui na esquerda. Aí se atrapalhou o Michel com o Soares. Deixa que eu deixo. O deixa que eu deixo. O melhor para a equipe do Esfera. Tentou ali o Jean. No perde e ganha, volta com a equipe do Guarani, que sai jogando com o Raione. Raione viu que estava totalmente marcado, chegou 3 em cima dele, ele para, faz o giro e volta atrás com o Luque. Luque com ela. Prepara o lançamento à frente, tenta ali para o Batista, muito forte, ficou fácil nas mãos do goleiro Lucas. Ali foi aquele deixa que eu deixo, né? Típico do vôlei. Literalmente um deixa que eu deixo. Um gritou minha, o outro falou sua. E aí não deu certo. A bola sobra com a equipe do Esfera, que volta a tocar a bola ainda no seu campo de defesa. Pedrão com ela. Tem a marcação do Soares. Ele volta atrás, começa de novo com o Jean. Jean no meio para Vitor Heleno. Vitor Heleno volta, começa ali, faz o giro com o Bernardo, que já toca no meio agora para o Davidson. Davidson mais atrás, volta com o Vitor Heleno para Bernardo. A equipe do Esfera vai tocando a bola, vai tentando abrir a defesa do Guarani. O lançamento para o Pedrão, de peito ali, não saiu muito forte. Ficou fácil ali para o Soares, que já toca para o Cauã. Cauã recebe, toca na frente, tenta sair jogando o Raione. Inverte o jogo lá para o Leonardo Ferreira, um pouquinho mais atrás. Tenta tranquilizar a equipe do Guarani. Já passamos dos 34 minutos. 1-0 Guarani. É o Campeonato Paulista, categoria Sub-20. E o Guarani vai tocando perigosamente essa bola na entrada da área, da sua grande área ali. Agora o Jean não quer nem saber, afasta. Tentou o lançamento, a bola volta, Luque tenta a disputa ali, protege e consegue chegar na frente. É ele e o Brazão novamente na disputa de bola. Tentou o lançamento, melhor pro Brazão, bela finta, ganhou, invadiu a área, o toque para trás, muito forte pro Caio, mas chega até o Davidson, ele toca do lado, vai tentando avançar a equipe do Esfera, o toque na frente, o chute, Gustavo Góes na trave, nas costas, a bola não entrou! Goleiro bom tem que ter sorte também, João, e o Jean Lucas mostrou que tem sorte também. Daqui a pouco você comenta. Vem a equipe do Esfera. Pode ir, João. Pois é, Marcelo mostrou que tem muita sorte. Essa bola explode no travessão. Volta nas costas dele com um certo efeito até, porque ela pinga e vem para dentro do gramado. Em vez de sair quicando em direção à meta, ela quicou de volta ali para próximo dele, que se recuperou rapidamente aí da defesa e salvou a equipe bugrina aí do empate. E quem arriscou o chute foi o camisa 10, Gustavo Góes, o artilheiro do Esfera na competição com 3 gols. Andreto vai avançando a equipe do Esfera, ele toca lá na esquerda para o Brazão. O Brazão tentou ali, escapou, mas se recuperou, aí chegou firme o Luque aí, não conseguiu o domínio, mas o último toque foi do Brazão. O assistente número 2 deu o lateral para a equipe do Guarani, vai o Luque para a cobrança. Luque já tocou ali, recebeu a bola, devolvida pelo Batista, mas acabaram se atrapalhando, a bola fica com o Esfera novamente, vem Pedrão aqui pelo lado direito, ele toca na frente, o toque saiu curto, se recuperou o Bortolucci e ganhou, tenta fazer o giro, na disputa de bola ali, o Giovani, ele ganhou o cruzamento, o rasteiro, afasta a zaga, volta com o Pedrão, Pedrão foi no jogo de corpo, o árbitro entendeu que foi jogada normal, limpa, mandou da sequência. Vem a equipe do Guarani, atrasou um pouco a jogada, agora houve um trançapé do Pedrão e agora sim a falta assinalada contra a equipe do Esfera. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani, João. Pois é, Marcelo, a chegada ali não houve contato com a bola e tem um jogador desfalecido no gramado ali. Caiu o jogador da equipe do Esfera ali pedindo atendimento. Agora vai ver. Enquanto está tendo esse atendimento, né, Marcelo? Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Torne-se um sócio campeão do Bugre. E aqui no chat com a gente, primeiro obrigado aos 168 aparelhos conectados, a Michele Ribeiro, vai Esfera, o Edson Ferreira de Brasília acompanhando aqui o Bugre, eu, 123796, vamos Raio.
a Terezinha Maria da Rosa de Lajeado, Rio Grande do Sul, a voz aqui do Cauã Wendel na torcida pelo Bugre. A Laide da Rocha na torcida também de Lajeado. Pô, o pessoal de Lajeado aqui, a torcida organizada do Cauã Wendel, firme aqui no chat aqui da TV Guarani. Pois é, Marcelo. Prefiro nem comentar. Lajeado. Mas o árbitro foi ali, conversou com o Pedrão agora, falou, viu, diminui a intensidade, diminui a força, senão terei que adverti-lo. A bola tocada aqui, vai sair tocando a equipe do Guarani. Já passamos dos 38 minutos, 1-0 Guarani. Com esse resultado, o Guarani vai chegando a 9 pontos na competição. O toque feito à frente para o Anjos. Anjos tentou lá na direita com o Batista. Invertiu do Anjo aqui, escapou, mas recuperou aqui novamente o Arthur. E ele avança, o toque aqui para o Soares, tentou o cruzamento, foi bloqueado pelo Pedrão. Saiu ali o Lucas, quase se atrapalhou, mas evitou a saída pela linha de fundo, ganha essa bola, faz a defesa. Ali está o Michel, estava na frente dele, ele foi para um lado, foi para o outro, saiu jogando lá com o Bernardo. Bernardo para Vitor Helena. Pode falar, João. Lembrando, né, Marcelo, que aqui no Paulista Sub-20, a regra dos 8 segundos de posse do goleiro já estão valendo. As que não estão valendo ainda é a questão do lateral e tiro de meta em 5 segundos. E das substituições também, né? E a das substituições em 10 segundos, exatamente. Estas mudanças anti-cera ainda não estão valendo no Campeonato Paulista Sub-20 Série A. Tentou sair jogando a equipe do Guarani, mas rechaçou a defesa do Esfera. Volta aqui na esquerda com o Soares. Ele perdeu o controle, recuperou o Gustavo Góes. Gustavo Góes ganhou aqui pela direita e vai avançando a equipe do Esfera. Deixou livre ali, o Soares foi para a marcação do Caio, o Góes inverteu o jogo lá na esquerda com o Andreto. Andreto domina, tá marcado, volta atrás com o Bernardo. E agora quem chega na marcação lá é o Michel para cima do Bernardo. O Bernardo vai avançando, o Luke chegou no carrinho, firme, manda essa bola pela linha lateral. Na verdade era o Batista que estava ali na marcação. Novo lateral para a equipe do Esfera. Vai avançando, o toque é feito. Tentou fazer o giro, o brasão ali, o árbitro deu a falta. E agora a falta é perigosa. Tentou bater rápido ali, agora parou, então agora vamos provavelmente para o cruzamento. O árbitro posiciona, pede para colocar a bola na posição correta da falta. Vai tomar a distância. Agora, de qualquer jeito, tem que esperar a autorização da arbitragem, né, João? Agora somente com autorização da arbitragem, já que não cobrou rapidamente a equipe do Esfera. 2 na barreira, a galera na área ali, vai chegando os zagueiros da equipe do Esfera, autorizada a cobrança. Cobrou, a bola subiu, só cobriu, falou, o Leonardo Ferreira ia dar a cabeçada ali, a galera falou, deixa que tá já fora. E a bola saiu direto pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Estamos chegando na marca dos 41 minutos, segue 1-0 Guarani, gol aos 5 minutos, marcados pelo camisa 4, Cauã Wendel, que sai jogando. Passou ali pelo Renan Júnior, ficou com o Davidson. Davidson para Andreto. Tem o Brazão mais lá na esquerda. É para ele. Brazão. Tenta fazer o corte, volta mais atrás, deu uma escapulida, volta com o Bernardo. Bernardo para Andreto. Andreto tenta fazer o giro para cima do Luque, conseguiu o toque para o Brazão. Brazão tem ali o Luque novamente na disputa de bola. O Luque foi o último a tocar, acabou tocando no rosto ali do Luque, ele sentiu aquela pequena bolada no nariz, e aí a bola saiu pela linha lateral a favor da equipe do Esfera, mas o Luque acabou sentindo e o árbitro pediu a entrada do departamento médico. Será que foi a bola? Não vi o braço ali, acho que foi a bola mesmo, não foi? Eu também aqui não consegui visualizar um braço, viu, Marcelo? Mas o engraçado Mas é que o Luque árbitro, sentindo muito, né? o árbitro imediatamente pediu a presença do departamento médico da equipe do Guarani. 42 minutos de partida. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui no chat da TV Guarani, aqui na torcida de Lajeado, a toda a galera aqui do Cauã, nosso muito obrigado aos 176 aparelhos conectados que estão com a gente. É a mesma coisa, né, Marcelo, com esse tempo mais seco, com o sol também, às vezes essa bolada, como que a gente pode falar, desencadeou
uma hemorragia nasal, por isso do atendimento. E pelo jeito é isso que aconteceu, porque estão colocando gelo ali no rosto do jogador, Verdade, parece. Verdade. Então provavelmente deve ter sido uma hemorragia nasal. Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. E vem descendo aqui do Esfera. Lembrando que você, torcedor do Bugre de Campinas, quer acompanhar as categorias de base, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, direto da cidade de Amparo, você acompanha as categorias Sub-15 e Sub-17, que irão enfrentar a equipe do Rio Branco. É isso mesmo, então fique ligadinho aí amanhã, já acione o sininho para receber a notificação da transmissão ao vivo. Gustavo Góes tentou o chute, novamente o Caio ajeitou ali, dessa vez meio mascado o toque, o Góes do jeito que veio, o chute ficou fácil ali para o Jean Lucas, que aí ganhou um tempinho, esperou a chegada do Gustavo Góes, agora sim despacha essa bola para o seu campo de ataque. Quem está ali é o Bernardo de cabeça, tenta ganhar o Bortolucci, chegou na sobra ali o Jean, mandando essa bola pela linha lateral. Já estamos com quase 44 minutos desta primeira etapa. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. Michel tentou fazer o giro, não conseguiu o toque, voltou com o Raione. Raione jogou lá na direita com o Luque. Luque escapa ali, tenta a tabelinha com o Arthur. Arthur domina, faz o giro, tenta o chute, foi bloqueado pelo Bernardo, que já tenta o lançamento à frente para o Caio, mas o Leonardo estava ali, na sobra, já toca na frente para o Anjos. Anjos lá na direita novamente com o Luque. A equipe do Guarani, é o Batista. Batista ali no meio para o Arthur. Arthur tentou a devolução para o Batista. Foi nas costas dele, não conseguiu o domínio. O toque, ganhou o Anjos novamente. Michel não conseguiu alcançar, afasta de vez a zaga. Volta com a equipe do Guarani. Cauã, no pé de ferro ali, no carrinho, ganhou. Chega até o Soares. Ele avança. Meio congestionado esse lado do campo. Ele vê o toque, a entrada ali era para o Bortolucci, o toque acabou saindo um pouquinho forte, não conseguiu alcançar, por isso é tiro de meta a favor da equipe do Esfera. Já cobrado. E a bola já chega até o Jean. Jean espera a movimentação dos seus companheiros. 4 minutos, Marcelo. Teremos 4 minutos de acréscimo, vamos até os 49 minutos. Ganha a equipe do Guarani, chega até o Batista. Batista no meio com o Michel, tentou a tabelinha, mas deu certo com o Luque. O árbitro deu a vantagem, Luque. Batista caído ali, reclama do choque, mas já vai se levantando. Tenta avançar a equipe do Guarani, Raione, faz o giro, volta atrás ali com o Cauã. Cauã começa o jogo tudo de novo com o Jean Lucas. Jean Lucas para, volta lá na direita com o Leonardo. Leonardo avança, chega a marcação, ele toca à frente. Tentou a tabelinha com os Batista, não deu muito certo. Volta a equipe do Esfera, o lançamento para o Caio. Estava adiantado ali, estava esperto. O Jean Lucas se antecipou e fez firme a defesa. E pede para os seus companheiros avançarem. Tem os 8 segundos. Consegue despachar a tempo. Tentou o Michel ali, mas foi enganado pelo Kiki. De cabeça, o toque à frente. Tenta chegar o Davidson. Tenta o toque na frente, mas não evitou a saída pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Já na marca dos 46 minutos. Novo lateral para a equipe do Guarani, já no seu campo de ataque. Se encaminha lentamente ali o Soares, com toda a calma, ganha por 1-0. Quer levar esse resultado para o vestiário. Começa o jogo com o Cauã. Cauã vai tocando, vai vendo a movimentação dos seus companheiros. Prefere tocar do lado para o Leonardo. O Leonardo tem o Luque lá na direita, é para ele. Luque ergue a cabeça, toca na frente para o Batista. Batista volta, o Luque passou, mas não recebeu. Vem e volta com o Leonardo. Leonardo para o Luque, conseguiu evitar a saída pela linha lateral. O toque na frente, chega até o Michel. O Michel viu a passagem do Anjos, mas ele segurou. Protege bem a bola, o toque do lado para o Batista. Batista tentou a devolução para o Michel. Ficou ali, tentou o Arthur. E houve a falta ali. A falta assinalada contra a equipe do Esfera. Mais uma falta assinalada, João. Mais uma falta assinalada, mais uma boa oportunidade para a equipe do Guarani lançar essa bola na área. Mesmo um pouco distante nessa categoria, bom, já foi. Eu prefiro tocar do lado. Raione com ela, faz o giro. Vai segurando a bola, vai cozinhando o tempo aqui nesse momento a equipe do Guarani.
Anjos deixou passar, não chegou no Raione. Melhor com a equipe do Esfera, que aí, meu amigo, aí não, né? Aí me ajuda a te ajudar, né? Achou que o goleiro estaria à frente, o Jean Lucas estaria à frente. E aí tentou um chutão que acabou não dando em nada. Tentou o gol que Pelé não fez e ele também não fez. Vai Jean Lucas para a cobrança do tiro de meta. Despacha essa bola para o seu campo de ataque. Anjos vai na disputa, também estava nela ali o Bortolucci. Ganha lateral a equipe do Guarani. Vai o Soares. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0, vai chegando a 9 pontos na competição. Cobrança feita, Bortolucci, foi tocado, mas recupera o Soares. No meio para o Raione. Tenta avançar, protegeu bem a bola, conseguiu fazer o giro. Tem o Luque lá na direita, a bola é para ele. Luque recebe, domina. Tem a passagem do Arthur, ele volta com o Raione. Raione para, prende, avança, toca do lado de novo para o Luque. Que volta mais atrás, começa com o Leonardo. E o Leonardo começa com o Jean Lucas. Jean Lucas toca do lado ali para o Cauã Wendel. Cauã. Vai avançando, não, parou. Espera a marcação, vai ganhando tempo, vai estar esperando ali 49 minutos. O árbitro viu que ninguém quer mais nada nesse primeiro tempo, chegou nos 49, põe ponto final nessa primeira etapa de até aqui. Guarani 1, Esfera 0. Galera, a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, preparar as estatísticas do primeiro tempo e a gente volta já já com tudo do segundo tempo. Não saia daí, é a TV Guarani acompanhando o Bugre nas suas categorias de base. Até já. Em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor.
símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante,
nossa taba construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos. Estamos de volta aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Você acompanha Guarani e Esfera. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. O gol marcado por Cauã Wendel na marca dos 5 minutos da primeira etapa. E antes do início desta segunda etapa, João Luiz de la Coleta, como foram os números do primeiro tempo? Muito bem, Marcelo. A primeira etapa, onde tivemos 3 chutes por parte do Guarani, 2 em direção ao gol, cometeu 6 faltas, 1 escanteio a seu favor, 1 impedimento marcado contra e 48% de posse de bola. O Guarani deixou a equipe do Esfera jogar, principalmente, como você bem disse, fez o seu único golzinho aí com 5 minutos, que trouxe bastante tranquilidade à equipe do Guarani. O Esfera, que teve que correr atrás do placar, teve 8 chutes, 3 em direção ao gol, cometeu 7 faltas, 2 escanteios a seu favor e 1 impedimento marcado contra, uma posse de bola de 52%. E lembrando que tivemos um cartão amarelo para o camisa 8, o Guilherme Anjos, aos 17 minutos da primeira etapa, por impedir um ataque promissor. Foi isso, né, João? Exatamente, Marcelo. João, Guarani 1, Esfera 0. O que esperar para esse segundo tempo? O Guarani já de volta. A gente está vendo aqui como eles entraram pelo outro lado. A gente não viu aqui se teve alguma alteração ou não. Vamos ver daqui a pouquinho se teve alteração na equipe do Guarani. Ah, Marcelo, o primeiro tempo já se apresentou um jogo bastante equilibrado até aqui. O gol da equipe do Guarani numa bela jogada de linha de fundo, um belíssimo cabeceio, que dificultou muito a vida do goleiro da equipe do Esfera, mas foi aquela pressão dos minutos iniciais, depois um jogo bastante equilibrado, tanto para um lado quanto para o outro, as duas equipes tendo suas oportunidades, pressionando e tentando, e vai ter substituição, e tentando levar aí
da melhor maneira possível a partida. A equipe do Guarani entram o camisa 15 e o camisa 18, Marcelo. Então, daqui a pouco teremos as confirmações de quem saiu. Pelo lado do Guarani, então, vai entrar o Renan Correia, camisa 15, e o 18, o Andrei. Vamos ver se no Esfera teve alguma alteração. Por enquanto, os que estão em campo são da equipe titular, mas o Jairo Blumer entendeu que havia alguma dificuldade na equipe do Guarani, por isso as substituições já acontecem no intervalo de partida. Lembrando que na categoria sub-20 são 7 substituições em 3 paradas, não conta o intervalo de partida. Saiu 8 para a entrada do 15. Saiu 8 o Guilherme Anjos, que está amarelado, para a entrada do Renan Correia e para a entrada do Andrei. E até agora estávamos com a placa eletrônica, né, Marcelo? Saiu o camisa número... meu amigo. 6. 6? O 6. O Guilherme Soares. Nossa, o Guilherme Soares só se cansou, porque estava fazendo uma boa partida, eu achava aqui. Não, o Soares vinha muito bem até aqui, dando um bom apoio para a equipe do Bugre na lateral. Provavelmente deve ter cansado e aí foi substituído. E pelo lado do Esfera, não houve alterações, tudo pronto. O Guarani à sua esquerda, o Esfera à sua direita. Lá no centro do gramado, já o jogador da equipe do Guarani pronto para dar o pontapé inicial para esse segundo tempo. O Renan Júnior da Silva Francisco faz a última checagem com seus assistentes, pede aquele ok dos goleiros, está tudo pronto. Apita, começa o segundo tempo. De até aqui, Guarani 1, Esfera 0. E o Guarani já sai tocando a bola lá no seu campo de defesa. Leonardo Ferreira para Raione. Avança, passou por 2. Já tenta o lançamento lá na esquerda. Avança a equipe do Guarani. Vem o Bortolucci. Vem o Michel. Tentou a ginga ali, aí caiu. Próximo do lance o Renan. Nada marcou, despacha a equipe do Esfera, mas a sobra volta com a equipe do Guarani. A bola chega até o Luque. Luque domina, toca no meio para o Raione. Raione faz o giro ali, meio que se atrapalhou na bola, mas recuperou. Já devolve para o Luque. O Luque tem mais à frente ali o Renan Correia. Ele volta, começa o jogo com o Leonardo, com o Cauã. Cauã para Leonardo. Leonardo domina, a marcação não chega, cruza perigosamente na frente do Caio, mas chega até o Cauã, vem até o Luque. Luque agora avança. O toque mais à frente para o Batista. Bela tabelinha com o Luque. O cruzamento foi bloqueado ali pelo Bernardo. Ganha escanteio. Agora a triangulação bonita aqui do Guarani pelo lado direito. Quase chega, João. Pois é, Marcelo, mais uma bela triangulação, troca de passes rápidos no início. Tanto do primeiro tempo quanto desse segundo tempo, as equipes mostrando muita qualidade de passe, muito controle ali, próximo à área adversária, fazendo belas triangulações. Vem para a cobrança Arthur. Autorizado, fechado ali, bateu baixo. E a bola volta para o escanteio. Aquela história, né? O primeiro é treino, o segundo tá valendo. Vamos ver. Vai, Arthur. Capricha agora. Todo mundo esperando na área ali. Autorizada a cobrança, agora bateu alto, passou por todo mundo, mas chegou na sobra de primeira e emendou do jeito que deu. Aí pegou mal na bola, passou longe do gol do Lucas. Tiro de meta já batido, a equipe do Esfera tem pressa, mas não pode confundir pressa com rapidez. E aí a qualidade do passe cai e cai muito, porque a bola já volta para a equipe do Guarani. Pois é, Marcelo, a equipe do Esfera que tentou agilizar, pôr bastante velocidade nessa cobrança. Um zagueiro ajeitando a bola para o goleiro chutar, mas acabou mandando onde não tinha ninguém no gramado. E Michel evita a saída de bola, toque, passou o Bortolucci, chega até o Raione, o chute! Bela deixadinha ali do Bortolucci, chegou até o Raione, Raione emendou um chute cruzado, passou à esquerda do goleiro Lucas, agora assustou a equipe do Esfera. Pois é, Marcelo, a equipe do Guarani volta nesses primeiros 3 minutos de partida aí, mais forte, mais intensa, apertando ali a defesa da equipe do Esfera. E o Esfera vai tocando a bola e a equipe do Guarani tenta pressionar. Acaba tocando errado, recebe o Luque. Aí se atrapalhou com o Batista. A bola acabou saindo pela linha lateral, mas valeu a recuperação de bola. Lateral já batido.
Brazão veio ajudar o seu sistema defensivo. Brazão tenta sair agora ajudando o ataque. Agora sim, chega na frente, ganhou. Foi bloqueado ali pelo Leonardo e vai receber seu cartão, né, João? Falar pra você, Marcelo. Faltou pouco? Faltou pouco? Pro árbitro, faltou um pouco de coragem. A chegada dessa aí, só amarelo, ficou muito barato. Mas muito barato. E o Leonardo recebe o segundo cartão amarelo do Guarani na partida. É o primeiro dele na competição. Fica sentindo ali o jogador da equipe do Esfera, o camisa 11, o Brazão. Seria aquele laranja ou já puxava o laranja mais pro vermelho? Não, para meu ponto de vista, porque ali, Marcelo, não foi uma falta tática, ele não foi para parar a jogada. Ele nem tentou disputar a bola, ele foi no pescoço do adversário. Isso não tinha nem, não havia nem discussão para mim, né, do nosso ângulo de visão. Também o árbitro lá de baixo talvez tenha visto uma mão no peito, uma mão no ombro, mas daqui de cima a impressão foi outra. Aqui a galera no chat com a gente, a Débora da Silva, aqui no Paraná, a torcida só falta colocar o Borba. Caroline, vamos Bugre, quem fez o gol foi do Cauã Wendel na marca dos 5 minutos. A Mayra, bora Cauã, a falta aqui para favor da equipe do Esfera. Muito obrigado a todos, Fabiana, Venil, Crisago, muito obrigado, cruzamento feito na área, afasta de cabeça a equipe do Guarani. A sobra ali com o Caio deixou, viu que a bola ia sair pela linha lateral, ele deixou a bola aí e já se posiciona na área, e agora tem um jogador da equipe do Guarani caído lá na área, e o árbitro vai lá ver para ver se estava tudo ok, se precisa do atendimento. Enquanto isso a gente fala com a galera aqui no chat, Luiz, Davi, Pellegrini, o Murilo do Guarani está jogando, o Murilo está na reserva, ele é o camisa 13. A Michele Ribeiro, torcida do John está nativa, o John também aqui na reserva da equipe do Esfera. Lateral já batido, tenta descer a equipe do Esfera ali, conseguiu afastar o Renan Correia. E a equipe do Guarani sobe lá pelo lado esquerdo. Michel ali, agora falta, levou vantagem. Deu a vantagem, um toque na frente, outro carrinho, tá valendo tudo isso, o árbitro mandou seguir. E a torcida chia aqui no Brinco de Ouro. Vai descendo ali o Giovani, inverte o jogo aqui na esquerda com o Brazão, se atrapalhou no domínio da bola, ela já saiu, é lateral para a equipe do Esfera. Mas João, agora ele deixou ali 2 pegadas nos jogadores do Guarani. Na segunda ele entendeu que foi somente na bola, agora faltou o cartão na primeira chegada ali. Uma chegada para cartão amarelo, mas o árbitro sendo muito permissivo, para não dizer outra coisa. Tá bonito, hein? De vez em Tá quando a gente... fechado. De vez em quando eu gasto o latim direito. E aí já estraga tudo depois. Mas ele... Fala pra você, a faixa dele ali, o sarrafo dele é um pouco alto para uma partida de sub-20. Lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Luque na cobrança, tentou ali para o Bortolucci. A sobra fica com a Esfera, tentou o lançamento o Vitor Heledo. Ganha de cabeça a equipe do Guarani, no bate-rebate volta com a equipe do Esfera. Tenta a tabelinha ali no meio, toque de bola. Aqui chega até o Andreto aqui na esquerda, ele avança, toca para o Brazão. Brazão de primeira lá no segundo pau, procurando o Caio, muito forte. Conseguiu evitar a saída, mas chega na cobertura, o Renan Correia ganha, tenta sair jogando. Acabou se atrapalhando, saiu com bola e tudo, é lateral para a equipe do Esfera. Vai o Pedrão para a cobrança. Naquele estilo diferente da cobrança de lateral. O desvio de cabeça da equipe do Guarani tenta completar. O Batista não conseguiu dar sequência na jogada, ganha novo lateral a equipe do Esfera. Vem o Andreto. E aí o Andreto se estranha um pouquinho ali com o Giovani, o quarto árbitro já acompanha. Aí deu a falta. Ele deu a falta ali do jogador do Guarani. É isso que não dá para entender, o sarrafo dele tá bem flexível, né? Umas jogadas para cartão, ele não dá cartão. A jogada que para mim era vermelha, ele passou só para amarelo. Agora que ninguém enxergou, ninguém nem reclamou de falta, marcou uma falta. Toque feito lá na área, consegue afastar de cabeça, mas a sobra volta com o Andreto. Faz o corte ali, o Luque na marcação. Andreto conseguiu ali, chega firme na marcação Batista e manda essa bola para escanteio. É o terceiro escanteio a favor da equipe do Esfera, o primeiro nesse segundo tempo, aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. Tá o Andreto, tá ali o Davidson também para cobrança. Ficou para o Davidson.
Autorizada já a cobrança. Guarani ganha pelo placar de 1-0. Cobrança feita na pequena área, afasta de cabeça a equipe do Guarani. Tenta chegar o Arthur. Acabou perdendo, Caio ganhou e avança agora pelo lado direito. Tenta o cruzamento, o Arthur conseguiu o bloqueio. A bola veio no lançamento para o Michel, que tenta ligar o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Avança a equipe do Guarani, passou ali o Andrei. O Michel com ela ainda, tentou a passagem no meio, mas foi bloqueado. Recupera a equipe do Esfera, que sai tocando aqui na esquerda. Chega até o Giovani. Giovani inverte lá na direita com Pedrão. Pedrão domina. Chega até o seu companheiro que começa tudo de novo atrás. Fica com o Davidson. Davidson atrás para Vitor Heleno, chega até o Bernardo. Bernardo avança aqui pelo lado esquerdo. E já inverte procurando o Caio lá. O Caio não, era o camisa 10 ali, o Gustavo Góes. Lateral a favor da equipe do Esfera. Vai o Pedrão para a cobrança. Naquele todo estiloso lá na área, o Caio tentou o toque pro Brazão, quase se atrapalha a zaga do Guarani, conseguiu afastar ali o Luque. Tenta sair jogando a equipe do Guarani agora com o Renan Correia. Tem um pouco de espaço, inverte o jogo aqui na direita, o Guarani agora vem, vai descendo com o Leonardo, avança a equipe do Guarani, vai levando, tem espaço, vai levando, tentou o toque para o Michel, não conseguiu, a sobra fica com o Raione novamente. Que toca do lado para o Renan Correia. Inverte o jogo lá na esquerda com o Andrei. Andrei já toca no meio. Pede calma o Arthur. Toca para o Raione. Raione marcado, volta mais atrás com o Leonardo Ferreira. Leonardo lá para o Cauã. Cauã domina, joga lá na esquerda com o Andrei. Andrei tenta avançar ali, chega a marcação, conseguiu o toque, tentou a tabelinha. E o lateral é a favor da equipe do Esfera. O pessoal do Guarani não gosta nada. Mas aí o jogador do Esfera foi pra frente, aí viu que para não voltar, ele bate o lateral para trás. Aí o árbitro falou, tudo bem. Giovani, volta atrás ali com o Bernardo. Bernardo para Andreto. Andreto passa pé em cima da bola, domina, chega a marcação do Michel. Chega ali o Renan Correia, conseguiu ganhar o Michel. O toque na frente, tentou ali, não deu, tocou para o Bortolucci. Bernardo vem avançando. Toca para Giovani. Giovani domina, faz o giro, protege a bola, chega a 3 em cima dele. Conseguiu ganhar o Raione, mas no complemento acabou perdendo. A bola chega até o Pezão lá pelo lado direito. Avança a equipe do Esfera. Vai avançando, chega a marcação. Passou por um, passou por dois, não. Passou ali pelo Andrei. O Andrei recupera. Acalma o lance, volta mais atrás. Com o Cauã. Cauã para Raione. Raione para Renan. Renan já tenta o toque na frente para o Arthur, não conseguiu passar, recupera a equipe do Esfera, o toque na frente para o Caio, bela jogada, ali para o Brazão, tentou ali o giro, conseguiu afastar a zaga do Guarani e manda essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Esfera, já no seu campo de ataque, na marca dos 11 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai vencendo por 1-0, mas o Esfera agora, depois de uma certa pressão do Guarani no início do segundo tempo, agora o Esfera vai tomando conta da partida. Tentou ali, foi bloqueado, afasta o Cauã. Conseguiu afastar ali, o Arthur não conseguiu o domínio, chega a equipe do Esfera novamente. Lá na direita, o cruzamento, o Asteiro, Cauã! Manda essa bola pela linha de fundo, novo escanteio. Já é o quarto do Esfera e agora o Esfera pressiona e o Guarani chega com muita... E o Guarani com muita dificuldade agora, João. É o que a gente vem falando, né, Marcelo? Uma partida equilibrada até aqui. Tem momentos e momentos para cada uma das equipes aí com grande possibilidade de chegar ao ataque. Gustavo Góes bateu o escanteio ali no bate-rebate, tentou afastar o Michel, aí saiu o Jean e defendeu. Tentou a ligação direta, tentou ali para o Bortolucci, pegou mal, ficou para o Davidson que estava aqui na cobertura. Davidson com ela, já sai jogando lá pelo lado direito. Tenta avançar a equipe do Esfera. O lançamento é feito, desvio de cabeça, o Andreto não foi nela e a bola acabou indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani, os 165 aparelhos conectados. A Emily coloca o John que ele resolve, fez o gol na capinha, vai fazer no Guarani. É a mãe na torcida. E agora, vai levar seu cartãozinho, João? Só vai falar que acabou, né? É, o sinal de acabou.
O famoso sinal de acabou. O user aqui coloca o John e o Sérgio Couto vai bugre. E a Maria Oliveira, o juiz esqueceu de trazer o cartão vermelho. Lateral para a equipe do Esfera. Belo arremesso do Pedrão ali, tentando o brasão, melhor para o Cauã. Faz o giro, despacha essa bola. Tenta chegar ali o Bortolucci, mas a bola acabou indo direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Teremos substituição na equipe do Esfera. Vai entrar o camisa 18. A galera estava pedindo a todo momento. O John vai entrar e vai sair o camisa 11, Brasão. Cansou, né? Porque o Brasão também estava muito bem na partida. Brasão muito bem na partida, mas correu e correu muito, né, Marcelo? Rapaz, eu achei que do jeito que você falou, eu falei, o Borba que entra, não. É que o John, agora a galera pediu o John aqui na sequência. Eu errei o solicitado da equipe. O John e o Borba também. O Borba também, a galera tá pedindo bastante aqui o Borba, pelos lados do Esfera. Mas foi o John que entrou agora. Vem a equipe do Esfera, o lançamento já é para ele aqui na esquerda, ele dominou, acabou adiantando, chega na cobertura o Luque, mas acabou perdendo, volta com o Giovani, passou pelo pé na bola ali, o cruzamento, chega até o segundo pau, conseguiu o toque ali o Andrei e tentou evitar a saída, não conseguiu evitar a saída pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Esfera, já batido, vem a equipe do Esfera, o cruzamento para o John, ajeitou no meio, Giovani deixou passar para o André, ali a falta marcada! Falta perigosa para a equipe do Esfera, João! Falta perigosa na entrada da área, essa é aquela falta clássica, como você mesmo fala, né, Marcelo? O jogador do Esfera só parou o corpo e esperou ser atropelado. E o juiz a 2 metros, o árbitro a 2 metros de distância, assinalou a falta. E ele já indicou, a cobrança só com autorização. Ali porque já começou o bolinho, aquele tudo, então ele parou tudo e falou, não, agora só comigo. E agora entrou um membro ali da equipe do Guarani para ajeitar o gramado na pequena área que tá um buraco ali com grama, ele foi lá para ajeitar o gandula que tá ali atrás. 3 para bater, 5 na barreira, protegendo o canto direito do Jean Lucas. Tá ali o John já saiu. Tá o Giovani, tem mais um ali que não deu para ver quem é. O Giovani ali se prepara para a cobrança. Tem mais um companheiro ali. Vamos ver quem vem para a cobrança da equipe do Esfera. Autorizado. Giovani na cobrança, na barreira. Afasta ali o Arthur, manda mais pro alto do que pra frente. A bola fica... Caramba, cabeçada do Bernardo, né? Foi um lançamento lá pra área. Ficou fácil nas mãos do goleiro Jean Lucas. Ele pega ali, esperou a chegada do Caio e agora sai jogando com o Leonardo. Leonardo para o Luque. Luque avança aqui pelo lado direito, tenta o lançamento. O Bortolucci tentou o desvio. Michel afasta ali o Jean. Faz tempo que o Guarani não chega no seu campo de ataque. Tenta agora. Renan na marcação ali, mas melhor para o Pedrão, que avança. Conseguiu o toque ali para o seu companheiro. É o camisa 10, o Gustavo Góes. Acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani. Toque no meio para o Leonardo Ferreira. Leonardo na frente para o Renan. Renan faz o giro. Toque lá na esquerda para o Andrei. Andrei no meio para o Arthur. Arthur conseguiu passar pelo Gustavo Góes. Volta para o Andrei. Volta mais atrás com o Cauã. O Leonardo indicou. Calma. Toca na frente. Renan. Andrei. Andrei já tenta o lançamento lá por Bortolucci. Saiu errado, mas voltou para o Renan. Renan consegue o domínio ali no meio de campo. Faz o giro. Volta mais atrás, começa a jogada de novo. Arthur tá ali, o Andrei. Andrei para Cauã. E o Esfera agora vai subindo, vai pressionando essa marcação. Cauã para Andrei. Renan, Andrei. Toque do lado aqui para o Leonardo, um pouquinho atrás. Ele conseguiu se recuperar, voltou a tempo. O toque na frente para o Raione. Chega a marcação do Giovani, do Davidson ali. Luque com ela. Faz o lançamento, tenta o Bortolucci, melhor para o Vitor Heleno. Completa o Davidson, tenta a disputa o Raione, mas agora sobra com o Caio. Caio tentou o toque de primeira, não conseguiu, recupera a equipe do Guarani, que tenta sair jogando. Aí foi empurrado, foi puxado.
Ah, teve um delayzinho ali, mas o cartão vai sair, né, João? Saiu, né, Marcelo? Saiu. E bom, Camisa 7, o Davidson ali, na marca dos 18 minutos, a primeira advertência da equipe do Esfera. O Davidson recebe o seu primeiro cartão amarelo na competição. primeira advertência da equipe do Esfera, mas vou falar pra você, hein? Foi mais na pressão do que na razão, senhor árbitro. É que parecia que ele ia levar na boa, né? Eu achei também que ele queria levar só na conversa essa. Renan com ela, faz o giro. Tenta o lançamento à frente, chegou até o Bortolucci, mas estava em posição irregular. Tava nela o Batista e o Bortolucci. O assistente número 1, o senhor Felipe Camargo, esperou para ver quem ficaria com a bola, porque eu acho que o Batista não estava em posição irregular, João. Daqui do nosso ângulo, o Batista em plenas condições. Esperou eles decidirem, decidiu-se por aquele que estava na posição irregular e aí foi sinalizado. Recupera a equipe do Guarani, Batista. Luque com ela, já toca para o Arthur. Batista com ela, o Luque de novo com ela. Renan volta atrás com o Leonardo. Leonardo Marcelo. para Renan. Renan faz o giro aqui. Pode falar, João. Quando a gente fala da questão do sarrafo do árbitro tá muito alto em questão às faltas, as entradas e tudo, a gente vê cenas como agora de pouco. Estamos aqui a quase 100 metros de distância do gramado. Deu para ouvir a troca de tapas entre os jogadores. E o árbitro nem falta marcou. Tentou o cruzamento ali, fez a defesa em 2 tempos o Jean Lucas. Já estamos chegando na marca dos 20 minutos. Segue 1-0 Guarani. Jean Lucas. O toque lá na esquerda com o Andrei, não conseguiu ali evitar a saída. Pedrão já bateu rapidinho. Tentou o Caio, o toque, não conseguiu, mas a sobra com o Davidson. Tenta o Gustavo Góes, foi pressionado, ganhou o Guarani, o lançamento à frente muito forte. Tava ali como líbero o Lucas e despacha essa bola. Chega até o Andreto, deixou escapar ali no domínio, mas chegou o Raione. Andreto volta ali com o Lucas não quer nem saber, tentou ali pro Andreto, ganha lateral já no seu campo de ataque. E a torcida aplaude, pede a pressão da torcida da equipe do Guarani. Vem o Luque para a cobrança. 1-0 Guarani. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O Guarani vai chegando à sua 3ª vitória na competição. Domínio é feito. Tenta o giro. Luque, novo lateral para a equipe do Guarani. Último toque do jogador do Esfera. Vai o Luque, já autorizado. Ele toma distância. Vai jogar essa bola na área? Vai jogar essa bola na área. E lá na marca do pênalti, Michel passou por ele. A sobra fica com o Renan, conseguiu o domínio. Belo toque ali com o Cauã, começando de novo. Toque lá na esquerda com o Andrei. Andrei domina. Toque para o Arthur. Belo domínio ali, mas não escapa da marcação do Pedrão. Ele toca do lado, recupera ali o Batista. Foi pressionado, mas segurou, protegeu bem a bola. Batista vai com ela. Arthur recebeu, faz o giro. O toque feito na frente, afasta a zaga da equipe do Esfera. Volta com o Cauã. Cauã de cabeça de primeira. Na frente para o Batista. Batista no meio para o André, para o Cauã, para o... Oh, meu Deus, para o Arthur. Tentou ali, invadiu a área, acabou adiantando e perdendo. E tentou o lançamento à frente aqui para o John. Na cobertura, o Leonardo Ferreira ganha essa bola. Raione para o Luque. Luque tem aqui o Michel. É para ele, o Michel de primeira para o Bortolucci. O cruzamento, o árbitro nada entendeu ali. Um pequeno ali junto o Jean. Junto com o jogador do Guarani. João, alguma coisa? Você conseguiu ver alguma coisa, João? Não, um abraçou o outro, resolveram trocar afetividades dentro da área. No abraço, caíram. E aí, nada a ser marcado, parada para a hidratação. João, 22 minutos, aquela propaganda. O que tá aí na telinha aí da TV Guarani? Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Torne-se um sócio campeão do Bugre. 183 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. Já deixa seu like aí pra gente, dá essa moral, se inscreva no canal, é muito importante para o desenvolvimento aqui da TV Guarani. Sérgio Couto, vai Bugre, Ana Clara, coloca o Borba, Souza, coloca o Aragão pro jogo. O Souza pra cima, Esfera, pra cima deles, o John vai cravar.
Coloca o Borba para empatar isso. Aí o Aceja também, vamos Gustavo Bahia. O Bahia aqui é da equipe do Esfera também, o camisa 15. O Alexandre Brandão, MIP, eu te amo. Quem que é o MIP? Não tem MIP aqui. Não dá para identificar quem é o MIP. Enfim, a mensagem foi dada. E aqui o Sérgio Henrique de Jardinópolis na torcida. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui na TV Guarani em mais essa jornada. Lembrando que amanhã estaremos lá na cidade de Amparo acompanhando as categorias Sub-15 e Sub-17 que enfrentam a equipe do Rio Branco. E o User aqui falando bela transmissão, muito obrigado aí pelo incentivo. Já deixa o seu like então, User, dá essa moral para nós aí, ajuda na transmissão, também ajuda o desenvolvimento do canal. E agora que eu vi ali a bandeira do Esfera, tem a torcida lá atrás do gol, agora defendido pelo goleiro Jean Lucas. Alguma torcida aqui, lembrando que a equipe do Esfera que está sediada na cidade de Jarinu, 55 quilômetros aqui de Campinas, pertinho. E vem dizer, agora vem ele, agora vem. Se veio o John, agora é o... Opa, caiu aí? Quem que é o 19? Borba. Ah, o próprio. Está em aquecimento ali, provavelmente vai vir aí logo após este intervalo para hidratação por parte das equipes. Mas a cidade de Jarinu, muito próxima aqui da cidade de Campinas, faz parte do circuito das frutas. Sua fruta de destaque é o morango. Olha, moranguinho agora, hein? Uma vitamina de morango, geladinho. Lateral já batido, reiniciada a partida aos 25 minutos. E vem duas substituições na equipe do Esfera daqui a pouquinho. Camisa 19 o Borba e o camisa 15 Bahia. A galera pediu o Samuel Dias, o técnico da equipe do Esfera, atendeu. Vem o Guarani ali, o lançamento é feito, recupera, tenta descer, chega no carrinho firme. E agora o grito e vai levar o seu cartãozinho amarelo, o jogador do Guarani, João. Eu tô tentando ver quem é, só que eu não consegui ver. Então, Marcelo, aí a gente vai entrar naquela mesma fala. E o sarrafo tá variando muito, né? Uma jogada aqui a pouco da lateral de cá, nem Malemar, ele quis marcar a falta. Agora falta e cartão, tá um pouco confuso o senhor Renan quanto aos conceitos aí da regra número 12. E o Cauã recebe seu cartão amarelo, agora a substituição aqui na equipe do Esfera. Nossa, mas... tem que levar cartão, João? Por entrou antes. O camisa 19 tem que levar cartão amarelo. E tá sendo cobrado por ambas. Está sendo muito cobrado e vai levar cartão. Borba já entrou amarelado, meu amigo. E o Borba vai levar seu cartãozinho amarelo. E agora o duro que eu não peguei a substituição ali, quem saiu? 5. O 5? Então saiu o Vitor Heleno para a entrada do Bahia, camisa 15. Pelo menos eu tive a impressão de ser o 5 ali, pela placa e o 8. E o Giovani para a entrada do Borba. Então, confirmando a substituição, saiu o Vitor Heleno e o Giovani para as entradas do Bahia, camisa 15, e o 19, o Borba, que já levou seu cartão amarelo, pois estava com muita pressa de entrar. Explica para o pessoal, João, por que do cartão amarelo? Cartão amarelo, porque o jogador adentrou ao gramado sem autorização. Ah, mas ele estava sendo substituído. Sim, na substituição, o jogador tem que deixar o gramado para o outro entrar. Mesmo porque o técnico pode mudar de ideia de quem vai entrar até o momento em que o jogador pisa dentro, o substituto pisa dentro do gramado, né? Então, acabou que por um instante tínhamos um jogador a mais dentro de campo por parte da equipe do Esfera, e aquele que entrou de maneira irregular tem que ser advertido com cartão amarelo. Então tá explicado aí para a galera que nos acompanha aqui no chat da TV Guarani. John com ela, recebeu, dominou, avança ali. Mas Marcelo. Oi, João. Mais um por livre e espontânea pressão. Mais um por livre e espontânea pressão. Mas estava certo, né? Tá certo, não que esteja errado tal
aplicação. Mas para mim, a gente já viu no meio campo e o pessoal do Guarani já percebeu que por livre e espontânea pressão, o árbitro está cedendo. Tenta sair o Esfera ali, tentou o toque, recuperou o Luque, já despachou essa bola. Michel tentou o domínio, ganhou o toque na frente aí no jogo de corpo. Mas vai avançar o Batista. Ganhou, chegou, 3 em cima dele, o toque! Gol! É do Guarani! Guilherme Batista, camisa número 7. Ele acreditou, foi pra cima, ganhou no meio de 3. Conseguiu o toque no meio, na saída do goleiro Lucas. Está aberto, amplia a equipe do Guarani. Agora, Guarani 2, Esfera 0. O gol carimba e tem cartão amarelo, João. Carimba, Marcelo, carimba. O segundo gol da equipe do Guarani, claro, cartão amarelo. Esse é indiscutível, né? Esse não tem nem como pressionar para que fosse aplicado esse cartão, né? Camisa número 7 arranca a camisa no momento da comemoração. E aí é o cartão mais fácil da partida até aqui. Quase 30 minutos. Reinício da partida. O cara não arruma a camisa ainda, o Batista lá. Mas tá com ela, né? Então... Já tá valendo. Valendo. Mas já vai ajeitando. Na corridinha ali já se ajeitou. E vem a equipe do Esfera. O toque na esquerda para o John. John toca mais atrás. Volta ali, tentou o Borba no cruzamento, afasta a zaga do Guarani, sobra com o Batista, tentou o toque de primeira para o Arthur ali, para o Bortolucci, não conseguiu o domínio, ganha lateral a equipe do Guarani na marca dos 30 minutos deste segundo tempo. E o Guarani consegue o seu gol no primeiro chute na direção do gol nesse segundo tempo, João, no momento que o Esfera pressionava e quase chegava no gol de empate. Pois é, Marcelo. Essa é a... Rapaz, eu escutei uma frase aqui, agora até bugou meu cérebro. Mas, como aconteceu no primeiro tempo, a equipe do Esfera pressionava muito. O Guarani, num contra-ataque, consegue fazer seu gol, tem seu momento de desafogo. Agora, na segunda etapa, a mesma coisa. Aí, o Esfera pressionando. E aí, é que negócio, né? Como a gente falou do goleiro, que também, além de ser bom, tem que ter sorte. O árbitro tem que ser bom e tem que ter sorte. Deu uma bela de uma vantagem. E aí a vantagem muito bem concretizada, muito bem aproveitada pela equipe do Guarani. Esse é quase um gol pro árbitro quando ele acerta uma dessa. João, só uma... Não querendo ser advogado do diabo, mas no lance ali do Batista na disputa de bola, foi jogado, assim, disputa no corpo a corpo ou... Ele... Foi no limite? Então, na verdade, Marcelo... vai do que a gente vem falando do sarrafo do árbitro, né? Da interpretação dele. Ele já marcou esse tipo de jogada como falta, ele já deixou esse tipo de jogada passar como não falta. E aí, siga lá a pelota, vai da decisão do árbitro, do ângulo de visão dele. E vem descendo a equipe do Esfera, Borba, o John aqui pela esquerda. Ele domina o Luque em cima dele, volta atrás com o Andreto. Andretta tenta o cruzamento lá na área, o toque de cabeça no meio, afasta o Leonardo Ferreira. Despacha essa bola, ganhando o leitão da tarde nesse momento. Michel consegue o domínio, tentou o toque no meio. Vem Renan. Renan consegue, faz o giro, já toca na frente para o Michel. O Michel segurou porque o Bortolucci estava impedido. Volta atrás com o Raione. Raione faz o giro. E aqui o Ivanir. Boa tarde, meu amigo. Manda um abraço para o goleiro Jean Lucas do Guarani. Aqui é o tio dele, Ivanir. Um abraço para vocês aí. Valeu, Ivanir. Mas a gente não tem o acesso aos jogadores para mandar aquele abraço, Ivanir. Mas a gente deixa registrado aqui na transmissão. Vamos deixar registrado, mas depois a gente manda para a comunicação lá e avisa que o senhor mandou um abraço. A gente faz o comunicado lá para a galera do Guarani aqui da comunicação. John aqui na esquerda. Avança. Tenta ali. Tem o Luque na marcação, ele vai pelo meio. O toque ali para o Góes, colocado. Jean, com tranquilidade, pula e faz a defesa. E um detalhe, João,
8 chutes no primeiro tempo da equipe do Esfera, o Esfera perdendo por 2-0, esse foi o primeiro chute do Esfera nesse segundo tempo. Apesar da maior posse de bola nesse momento da partida, até esse momento da partida, foi o primeiro chute no segundo tempo. Pois é, lá vem substituição, Marcelo. Bem, 2 substituições na equipe do Guarani. Eu não consigo 4 pelo 16. O 4 é o Cauã, sai o Cauã, entra o Caio Nunes. O Cauã que já tinha caído 2 vezes no gramado, reclamando uma possível cãibra. E com cartão amarelo também, né? Também. E o Tarso, camisa 20, ali no lugar... É o Batista, camisa 7. Também amarelado, né? Também amarelado. E ainda sai fazendo a cera. Por enquanto ainda pode, né, Marcelo? E aí, isso eu até vou falar porque que eu dei uma bugada num determinado momento aqui. Porque eu tive a impressão de escutar o senhor Felipe, o assistente número 1, falando: estou contando na cobrança de lateral. Por enquanto não está valendo ainda no Paulista Sub-20 a regra dos 5 segundos. Então ele está contando o quê? Teoricamente só na segunda fase, né? Se a federação quiser implementar esta mudança de regra, só tem como implementar na segunda fase. A bola sobra com o Guarani e começa de novo com o Jean Lucas. Já estamos chegando na marca dos 35 minutos. O Guarani vai conquistando uma importante vitória nessa quinta rodada. Vai chegando a 9 pontos. 3 vitórias e 1 derrota é a campanha do Guarani. Chegou ao seu 7º gol na competição e sofreu 4. Mas o Esfera vem para cima, é valente. John com ela. Toca para o Andreto. Andreto, o toque na frente e o Borba com ela. Tentou, na verdade, o Davidson. Tentou ali o Luke e conseguiu ganhar. Chegou ali na marcação o Caio. E aí no bate-rebate, o lateral a favor da equipe do Esfera. Canto. Escanteio. Obrigado, João. Marcelo, mas só para exemplificar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, as alterações começam a partir do retorno, né? Sim. Que eles entendem que é a segunda fase do campeonato. Então aí tem a aplicação destas novas regras. Aqui no Paulistão, como os jogos são só o turno, né? É só turno. Só turno. Aí é só na segunda fase mesmo, no início dos mata-matas. Vem para o escanteio a equipe do Esfera, fechado, conseguiu o toque de cabeça o Luke. Quem fica com ela? Volta para a equipe do Esfera ali, Gustavo Góes com ela. 2 em cima dele, ele consegue o cruzamento fechado. Aí se atrapalhou o Jean Lucas, ganha escanteio, novo escanteio agora pelo lado direito, a equipe do Esfera. E é o Gustavo Góes que vai para a cobrança. Tenta pressionar, tenta chegar ao seu golzinho. Tenta colocar lenha na fogueira, o cruzamento, toque de cabeça. Quem sobra? Chegou ali o John, não conseguiu completar, a bola bateu nas costas e fica com o Jean. Mas que confusão na área do Guarani, João. Pois é, bate, rebate. E nada dessa bola sair de lá. O Jean fez a defesa e agora sim. Deu uma esticada nela, já está voltando para próximo da sua área. E vai chegando a equipe do Esfera, volta o Guarani, o lançamento feito lá na esquerda procurando o Tarso. Ele conseguiu o domínio, tem o Bortolucci, o Bortolucci estava impedido, ele segurou. Tarso com ela, fez o giro, fez o corte, vai arriscar o chute, foi travado. E o Guarani já prepara mais 2 substituições, mas vem pro ataque. Toque aqui na direita para o Michel. Michel com ela, faz o giro, pedala, protege a bola, segura, Andreto firme na marcação. Quem chega nele? Ali na disputa, o árbitro, o assistente, o Felipe Camargo, próximo ali, atento ao lance, marca escanteio para a equipe do Guarani. E vamos para as substituições na equipe do Guarani. Então vai sair o camisa 10, o Arthur. Para a entrada do 19. O camisa 19, o Ronaldo. E para a entrada do camisa 14, o Guilherme, o Salmistraro. Vai sair o camisa 9. Não. O camisa 9 o Michel. Então saindo o Michel, camisa 9, e o 10 Arthur para a entrada do 14, o Salmistraro, e o 19 Ronaldo. E Michel dando trabalho para sair do gramado, hein, Marcelo? Pela regra ele tem que sair pela linha mais próxima a que ele estiver. Ele estava dentro da pequena área e queria sair pelo meio campo. O árbitro falou, não, vai sair pela linha de fundo.
E o árbitro já vai também lá no meio da área ali. Autorizado. Não, ainda não. Agora sim. Vai o Bortolucci para a cobrança. Aberto o desvio de cabeça, foi bloqueado. Volta com o Bortolucci. Ele domina. Pedala ali, chegou na linha de fundo, cruzamento, forte o toque de cabeça. Defendeu Lucas! O toque no contrapé. Bela recuperação, ganha novo escanteio a equipe do Guarani. Que jogada bonita do Guarani, João. Pois é, mais uma bela cabeçada da equipe do Guarani, mostrando que está confortável, sim, mas se bobear, amplia o placar. Leonardo Ferreira foi o autor da cabeçada. E vai o Bortolucci novamente. Escanteio batido no meio da pequena área, afasta. A sobra volta ali com o Andrei. Tentou, arriscou o chute, bloqueado. Fica ali com o Lucas. Tenta sair jogando, é atrapalhado ali pelo jogador do Guarani. Agora sim tem a distância, o Lucas despacha essa bola. Tenta o John, mas melhor para o Leonardo. Já toca para o Renan. Renan lá na esquerda para o Andrei. Já passamos dos 39 minutos, o Guarani vai vencendo pelo placar de 2-0. Muito obrigado a todos aqui que nos acompanham na TV Guarani. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante para o nosso desenvolvimento. Leonardo, pedala, toca na direita aqui para o Luque. Luque tenta o lançamento à frente, melhor para a zaga do Esfera. Ganhou, recupera o Andreto, toque do peito ali para o John, recupera a equipe do Guarani e vem o Bortolucci aqui pelo lado direito. Ele recebeu, tem a passagem do Luque, acabou adiantando e perdendo a bola. A torcida se lamenta, mas ele foi lá e ganhou, deu um toquezinho, mas não conseguiu evitar a saída. É lateral a favor da equipe do Esfera no seu campo de defesa. Marcelo. Oi, João. Mais um pouco o Jairo Brunner vai para dentro do gramado. Saiu correndo junto com o atacante, foi, ué, tá se posicionando, meu amigo? É um técnico que a gente sabe acompanha a todo momento a sua equipe. E eu já estava de olho nele pelo seguinte, a gente escuta ele falando, a equipe do Guarani parece confortável com essa vitória de 2-0. Ele não está. Cobra muito, pede movimentação, pede intensidade da sua equipe. E aí, num contra-ataque, sai correndo junto com o atacante. Quase que chega primeiro com o atacante, hein? Mas a gente viu que o Esfera é uma boa equipe. E agora a falta. A falta e vai sair cartão pro jogador da equipe do Guarani, João. Rapaz, agora terei que dar o braço a torcer. Acertou. Talvez tenha tido a dica ali do assistente que puxou o cartão amarelo rapidamente para ele ver. Talvez. Mas desta vez sem livre espontânea pressão. E o jogador não vira para ver quem que é o número. É o 18, é o 15. É o Renan. Oi? E tem substituição, mais uma. Substituições. Já vou pegar aqui, só anotar o cartão amarelo do Guarani, o camisa 15, o Renan. No Guarani, a última substituição, vai entrar o camisa 17, Lucas Costa. Ele vai entrar no lugar do camisa número 11, Marcelo, mas o técnico pediu para que se segurasse essa substituição para a próxima parada. Tá, vai esperar a cobrança da falta. E vai entrar também duas substituições na equipe do Esfera daqui a pouquinho. Todo mundo esperando essa cobrança de falta. E a Venilze concorde aqui. Para cima, Guarani não pode dar espaço para eles. Vem Gustavo Góes para a cobrança. Tá concentrado ali. Autorizado. Gustavo levando o desvio para fora. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. E agora vamos às substituições. Sim. Então, que tem os 2,17, né? Então é isso mesmo. Então o Vinícius está saindo para a entrada, o Bortolucci para a entrada do camisa 17, o Lucas Costa, última substituição no Guarani. Pelo lado da equipe do Esfera, tá saindo o camisa 10, o Gustavo Góes para a entrada do Rian e para a entrada do camisa 20, o Christian. O quarto árbitro está ajeitando ali a placa. A gente já vai confirmar ali. Eu acho que é o camisa 7, o Davidson. É isso mesmo. Camisa 7, Davidson. Cobrança feita ali, o tiro de meta batido e a falta a favor da equipe do Guarani.
Falta já batida. Sai jogando a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Quem desce é o Andrei. Conseguiu passar pela sua marcação e vai descendo. Vai avançando, arriscou o chute e foi bloqueado. Mas a sobra fica com o Guarani novamente. Começa mais atrás. Volta ali, tem para ele ali, voltou, avançou, vem a equipe do Guarani, o cruzamento é feito, afasta a zaga. Quem estava lá na área era o Ronaldo. Volta com a equipe do Guarani. O Guarani pressiona, 43 minutos. Guarani 2, Esfera 0. Começa mais atrás, Raione, volta atrás ali com o Caio Nunes. Leonardo com ela, calma a jogada, toca ali pro seu companheiro, o Caio Nunes. Na verdade, quem estava ali era o Salmistraro. Tocou a bola, acabou o desvio de cabeça ali da zaga do Jean, ganha lateral a equipe do Guarani. Vai o Andrei para a cobrança. Andrei para o Salmistraro. Salmistraro domina. O Luque estava sozinho aqui, estava pedindo, desesperado. Salmistraro. Volta com o Jean Lucas. A equipe do Guarani vai gastando tempo. Daqui a pouco os acréscimos. O João já está de olho ali para ver os acréscimos da partida. Daqui a pouco ele informa. A bola sobra com a equipe do Esfera novamente. Tenta sair jogando com o Bahia. Bahia tentou o lançamento, foi bloqueado, ganha lateral para sua equipe. Vai o Pedrão. Pedrão sumido até esse momento. Para o Bahia. Bahia tenta o lançamento na área. Tentou ali para o Borba. No perde e ganha, volta para a equipe do Esfera. Tentou o Borba, vai tocando a bola. Tentou avançar. Afasta o Luque. Para quem fica? Fica ainda com a equipe do Esfera, lá pelo lado direito. O cruzamento é feito de cabeça. Afasta o Luque. Chegou, dominou. A bola com o Esfera dentro da área. O chute cruzado, defendeu o Jean. No bate-rebate. Fica o Jean e a falta assinalada ali. A infração contra a equipe do Esfera, João. Pois é, toca no braço do atacante jogador do Esfera e depois o choque com o Gianluca. Falta muito bem assinalada. E Marcelo, teremos apenas 6 minutos de acréscimo. Virou Copa do Mundo? Copa do Mundo. Copa do Mundo, influência? Não, tudo bem, temos os 3 minutos aí da parada para hidratação, então na teoria são mais 3 minutos de acréscimo. Contando que todas as substituições aconteceram neste segundo tempo, praticamente. Tivemos só 2 no intervalo. Um bom acréscimo, digamos assim. E a Venilze aqui avisando. Vamos para cima, Guarani. A torcida de Lajeado é de vocês. Lateral a favor da equipe do Esfera. Reiniciada a partida. Chega a pressão, quase rouba a equipe do Guarani. Lucas conseguiu o toque à frente ali, o jogo está paralisado. O jogo já estava paralisado antes. No momento do apito que houve a roubada de bola do jogador do Guarani e foi pedida a presença do departamento médico da equipe do Esfera. Aí não tem jeito, né, João? É aquele negócio, né, Marcelo? Se o árbitro entendeu que há uma necessidade de atendimento, é porque houve uma chegada um pouco mais... tem uma intensidade um pouco mais alta. Então, será que não cabia a falta na chegada? E aí ele preferiu deixar jogar? Não, é vantagem. O jogador do Esfera não levantou, aí ele teve que paralisar o jogo para atender. Muito bem. O árbitro está ali, teremos o início da partida com bola ao chão, a favor da equipe, eu acho que é do Esfera, né? O Esfera, o Guarani roubou no exato momento. Mas não, né? A bola estava com a equipe do Esfera. Ele está aguardando ali a distância dos 4 metros. Tudo ok, reiniciar a partida. Bernardo tocando a bola. E o engraçado, ó, os uniformes dos 2 técnicos bem parecidos, só o boné muda. Você reparou nisso, João? Sabe que tem muita comissão técnica parecida, né, Marcelo? Ó, toque de cabeça, John ali, recuperou, protege a bola. 2 em cima dele, tentou ganhar o escanteio, não, só tiro de meta. Pode completar. Bem parecido, realmente. E, assim, se você olhar de longe, são marcas diferentes, assim, são fornecedores diferentes, né, digamos assim. Mas bem próximo, realmente, os uniformes. Eu vou falar para você, hein. Estive próximo da equipe do Hiper Valinhos essa semana. Também é o mesmo modelito, digamos assim.
A bola com a equipe do Esfera, tentou despachar para o campo de ataque. Ali só tá o Andrei, ele conseguiu o domínio, agora chega ali o Rian, mas afasta o Andrei. Recupera a equipe do Esfera, lá pelo lado direito, tenta o lançamento à frente para o Borba. Borba consegue o toque, protege e já toca ali. A inversão de jogo aqui na esquerda, que o John tentou completar para o Andreto, mas era mais vantagem se tivesse ido direto para o Andreto. E agora a bola é do Guarani, o toque na frente, tenta acelerar, chegou ali na marcação o... então não foi o Vitor Heleno que saiu aquela hora não, João. O Vitor Heleno tá ali. É isso mesmo. E a bola é da equipe do Esfera lateral. Não, agora. Aquele que está de frente para nós. Bernardo, inverte o jogo lá na direita. Tenta sair jogando ali com o Jean. Avança a equipe do Esfera. Tenta diminuir o placar. Vai tocando com Bahia. Volta mais atrás, começa tudo de novo. A equipe do Esfera, bela jogada ali, vai avançando. Tem espaço, a inversão de jogo para o Andreto aqui na esquerda muito forte, não conseguiu alcançar e já estava em posição irregular o camisa 6 da equipe do Esfera na marca dos 49 minutos desta segunda etapa. Segue no placar, Guarani 2, Esfera 0. Muito bem. E aquele negócio, né, Marcelo, como a gente já vinha dizendo, o jogo bastante equilibrado aqui, até aqui, com opções para ambas as equipes. Guarani mais efetivo nos contra-ataques, pegando aí a defesa da equipe do Esfera desprotegida e assinalando seus 2 gols. Toque de cabeça, ganha a equipe do Guarani, o toque vai tocando com Raione. Raione já toca lá na esquerda com o Andrei. Andrei para Raione. Raione protege bem a bola, toca do seu lado para Caio Nunes. Luque com ela. Volta atrás com o Leonardo Ferreira. Salmistraro recebe. A equipe do Guarani vai tocando, vai girando essa bola, vai gastando todo o tempo que pode. Andrei já toca na frente, tenta receber, avança a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. O toque é lá para o Andrei. O cruzamento de primeira, a bola subiu, não saiu ainda. E o último toque foi do jogador de Esfera. Ganha ainda escanteio a equipe do Guarani. Marcelo, agora eu entendi o que você quis dizer. Então é o seguinte, na entrada do 19, quem saiu foi o camisa número 9. Ah, tá. Não camisa número 5. Na girada de placa ali eu devo ter falado errado. Pensei uma coisa, falei outra e te confundi. Tá valendo. Bola com Jean. Jean domina com tranquilidade, 51 minutos. Aí estamos por conta aí do senhor Renan Júnior. Já passamos os 51, a hora que o senhor quiser. É que teve aquela paralisação para atendimento que ele dá mais 1 minuto. Exatamente, como a gente sabe, né, Marcelo, 6 minutos é o tempo mínimo a ser jogado. É o tempo mínimo a mais a ser jogado. E se acontecer alguma coisa dentro desses 6 minutos, o árbitro pode seguir com o jogo até o momento que ele ache que se cumpriu ao menos os 6 minutos de bola rolando. Lançamento feito à frente, só tá o Salmistraro ali na cobertura. Com tranquilidade ele faz o domínio, faz o giro e já sai jogando. O toque lá na esquerda com o Andrei. Andrei volta para o Salmistraro, o árbitro já vai se posicionando no meio de campo ali. Vai tocando a bola. Já chegamos aos 52 minutos. Marcelo e o pessoal aqui perguntando, vai precisar ligar a iluminação? Por enquanto ainda não, o sol ainda está ajudando. E agora sim, João. Na marca dos 52 minutos, o senhor Renan Júnior da Silva Francisco põe ponto final para a Guarani 2, Esfera 0. Suas considerações enquanto eu faço a estatística aqui. Marcelo, o que a gente pode dizer desta partida até aqui? Uma partida que foi bastante equilibrada, ambas as equipes mostrando o porquê da classificação neste momento no Campeonato Paulista, mostrando que tem muita qualidade, mas contudo, entretanto, todavia, né? A equipe do Guarani conseguiu se aproveitar e se aproveitar muito bem dos contra-ataques, os momentos em que teve uma posse de bola um pouco, como que a gente pode dizer, mesmo tendo uma posse de bola um pouco menor, mostrou a que veio a equipe do Guarani e foi muito mais efetiva que a equipe do Esfera no campo das finalizações. A equipe do Guarani
que volta a jogar no próximo dia 10, às 15 horas, aqui mesmo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, enfrentando a equipe do Mauá. E o Esfera recebe a equipe do Flamengo de Guarulhos, também no dia 10, às 15 horas. Colocando números finais na partida, a equipe do Guarani, 7 chutes, 4 na direção do gol, cometeu 13 faltas, 5 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 47% de posse de bola e 5 advertências. A equipe do Esfera, 11 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 10 faltas, 6 escanteios, 2 impedimentos, 53% de posse de bola. 2 advertências. Os gols assinalados pela equipe do Guarani, Cauã Wendel na marca dos 5 minutos da primeira etapa, e Guilherme Batista na marca dos 29 minutos desta segunda etapa. TV Guarani volta amanhã, a partir das 15 para as 9, 10 para as 9, lá da cidade de Amparo, para o Sub-15 e Sub-17, onde a equipe recebe o time do Rio Branco. Então a gente aguarda todos amanhã, já acione o sininho para receber a notificação. Nosso muito obrigado a todos, um bom final de dia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.